Em pleno dia, encontro uma jiboia gigante me pedindo vento, perguntando se deveria pedir a um humano ou a um dragão. Vendo a situação, soltei logo um. Acho que você é uma loli albina com chifres de dragão, cuja verdadeira forma é um dragão dourado de 5 garras. No segundo seguinte, raios dourados irrompem de todos os lados em direção à jiboia branca, que evolui para um dragão de jade branco platinado. Nesse momento, o céu antes ensolarado de repente fica coberto de nuvens escuras, com nuvens de trovão ondulando. Justamente quando eu estava com medo e querendo fugir, o dragão de jade branco platinado evolui para uma loli albina com chifres de dragão. Uma voz de loli, meio excitada, soa: "Muito obrigada, benfeitor." Dito isso, a loli albina com chifres de dragão tira uma escama de dragão branco platinada do peito. A escama de dragão voa em minha direção e me protege sobre a cabeça. "Benfeitor, não corra por aí. Fique sob a escama de dragão e não terá preocupações." Depois de dizer isso, a loli dá um salto e se transforma em um dragão de jade branco platinado, avançando em direção às nuvens de trovão. E nesse momento, em minha mente, soa uma voz fria após a outra: "Domesticação de dragão bem-sucedida. Recompensa: corpo de dragão, dedicação. Amuleto dourado de proteção." Acontece que, após viajar para cá, despertei um sistema de ajuda a monstros. Contanto que ajude monstros, posso obter recompensas. Agora mesmo, uma missão do sistema foi acionada: prever o vento. Opção 1: domar o dragão. Obter recompensa: corpo de dragão, dedicação, amuleto dourado de proteção. Opção 2: domar a cobra. Sem recompensa. O que é este amuleto dourado de proteção? Depois de sair do espaço do sistema, examinei por um tempo. Acontece que essa coisa é para defesa, um item de uso único. Nesse momento, a tribulação celestial deste dragão de jade branco platinado já havia começado. O dragão de jade branco platinado, que subia em espiral, mergulhou naquelas aterradoras nuvens de trovão. Relâmpagos como cobras prateadas nas nuvens negras começaram a atacar o dragão de jade branco platinado. Apenas alguns golpes depois, o dragão de jade branco platinado foi instantaneamente arremessado para fora das nuvens de trovão, caindo em direção ao oceano abaixo. Nesse momento, os olhos do dragão de jade branco platinado estavam cheios de medo. Sulian, olhando para o raio da tribulação celestial no alto, sentiu um ataque de pânico. Afinal, quem é o seu benfeitor? Sulian admite que se apresentou para pedir um bom presságio porque sabia que a identidade do benfeitor era de Huan Qinggogo. Mas esse seu benfeitor realmente sabe falar demais, sabe elogiá-la demais. Isso também levou à atual tribulação celestial. Já excedeu seu próprio alcance de força. No entanto, é exatamente isso que ela queria. Contanto que ela resista a esta tribulação celestial, então sua força certamente aumentará a vários níveis. Depois de estabilizar sua mente, o corpo inteiro de Sulian irradia uma luz dourada, começando a resistir novamente ao terrível raio da tribulação celestial. Só que Sulian realmente subestimou o raio da tribulação celestial. Em apenas 3 ou 5 minutos, depois que mais de uma dezena de raios da tribulação celestial foram lançados, aquelas escamas de dragão branco platinadas originalmente incomparáveis estavam pretas em um lugar e roxas em outro, e até mesmo em alguns lugares as escamas de dragão já haviam se desprendido, sendo explodidas pelo raio até ficarem esfoladas. Deitado na costa, olhando para a tela emocionante à minha frente, não pude deixar de levantar as sobrancelhas. Não era para ter acontecido, ainda era cedo para o trovão da tribulação celestial, não era o esperado. As próximas 10 e tantas raios prateados eram grossos e grandes, e cada raio prateado que caía fazia o dragão de jade platinado soltar um gemido de dor. Agora, este dragão de jade platinado não pode mais ser chamado de platinado, mas sim de dragão de sangue. Seu corpo estava coberto de sangue de dragão, e a tribulação celestial parou neste momento, não porque a tribulação foi superada com sucesso, mas porque estava preparando o golpe final. Se resistisse a este último golpe, ascenderia 90.000 milhas. Se não resistisse, morreria. Obviamente, Sulian não conseguiria resistir. Sulian já estava no limite. Mesmo um raio prateado comum provavelmente não conseguiria suportar, muito menos o golpe fatal final do trovão da tribulação celestial. Temia-se que inevitavelmente se transformasse em cinzas sob este último golpe e desaparecesse. Sulian estava um tanto desesperada, mas também resignada. Assuntos de cultivo eram esperados há muito tempo. Antes do fim, ela olhou para minha posição na costa. Sulian apenas pensou:
que mesmo seu próprio corpo não conseguiria resistir à tribulação celestial, então temia-se que seu espírito de dragão dividido fosse ainda mais incapaz. Temia-se que não conseguisse bloquear nenhum único golpe. Benfeitor, não se deixe atingir por esta tribulação celestial. Se for assim, eu realmente terei cometido um grande pecado. Sulia ainda não tinha terminado de pensar quando viu eu, ileso, na costa. Não apenas eu estava bem, mas o mais importante é que nada havia acontecido em um raio de dezenas de metros ao meu redor. Outros lugares foram atingidos por buracos feitos pelo trovão celestial ou ficaram carbonizados. Mas onde eu estava, estava limpo e não havia nenhum traço de ter sido atingido por um raio. E neste momento, Sulian viu eu, com uma expressão atônita, segurando um talismã dourado na minha mão. Este talismã dourado continha um poder infinito. Vendo isso, Sulian entendeu alguma coisa. No segundo seguinte, a esperança ressurgiu em seus olhos. Ela gritou em voz alta para o benfeitor mortal atordoado na costa: Benfeitor, salve-me! Não, minha querida irmã, onde você viu que eu poderia te salvar? Eu te elogiar como um dragão já é o suficiente, mas você quer que eu salve você? Como eu vou te salvar? Eu estava sem graça e não me atrevi a bancar o forte. Ao mesmo tempo, a nuvem de trovão da tribulação no céu já havia condensado o trovão celestial a um nível terrível. A nuvem de trovão, que originalmente era escura, já havia sido iluminada em cinza prateado pelo trovão celestial em seu interior. Eu olhei para a terrível nuvem de trovão que se tornou prateada e olhei novamente para o dragão de jade platinado na moita, cheio de esperança, olhando para mim. Eu estava repentinamente me lembrando de algo. Ah, sim, eu tenho um talismã de luz dourada. Essa coisa pode me proteger e, naturalmente, também pode proteger o dragão de jade branco e ouro. Mas, se eu der essa coisa para ele, o que farei se houver mais raios depois? Afinal, a julgar pelo estilo desse raio celestial, seu chamado de dragão para mim provavelmente não tem efeito algum. Se eu for atingido e morrer, então quando eu reencarnar, deixe-me encontrar inconscientemente e me espancar. Eu cerrei os dentes e gritei, enquanto jogava o talismã de luz dourada em direção ao dragão de jade branco e ouro, dizendo, depois que isso acontecer, você deve me recompensar bem. Vendo isso, os olhos do dragão de jade branco e ouro estavam cheios de alegria. Ela gritou apressadamente com uma voz delicada, Sulian certamente recompensará o benfeitor e protegerá o benfeitor por toda a vida. Depois que Sulian terminou de falar, ela estendeu a garra de dragão e agarrou o talismã de luz dourada. Mas eu ainda não terminei de gritar. Em seguida, eu gritei em voz alta novamente, se você não me der um filho, isso não está acabado. Sulian ficou lívida, sem tempo para pensar muito. O raio celestial chegou em resposta. Mesmo com o talismã de luz dourada em sua mão, o raio celestial ainda era aterrorizante para Sulian. Mas as coisas enviadas pelo sistema são as coisas enviadas pelo sistema. Ainda é incrível. Cerca de 3 a 5 minutos depois, esse raio celestial aterrorizante finalmente se dissipou lentamente. No entanto, Sulian, que estava no ar, chegou ao seu limite. Com um rugido de dragão baixo e profundo, o corpo de dragão incomparavelmente enorme caiu do céu e caiu no mar com um estrondo. Aqui comigo, foi como a maré alta do rio Kiantan. A água do mar invadiu e me encharcou completamente. Depois que a água do mar recuou, eu toquei meu rosto e então vi o dragão de jade branco e ouro. Inconsciente no mar, um grupo de luz foi levado para a costa pela água do mar. Eu rapidamente pulei para a costa, caminhei até o mar e peguei este dragão de jade branco e ouro. Não era mais a aparência de um dragão divino agora, mas mais como uma versão reduzida de sua forma original, apenas do tamanho da minha palma. Não tinha chifres de dragão, nem membros, mas as escamas ainda eram escamas de dragão, com bordas douradas. Este dragão de jade branco e ouro já estava completamente inconsciente. Eu não sei se isso teve sucesso ou não. Olhando ao redor, vendo as manchas de terra queimada, senti um calafrio de medo, e depois de pensar um pouco, coloquei o pequeno dragão gentilmente em meus braços. Você não pode morrer, tem que retribuir a gentileza, me dar, sei lá, uns 10 filhos? Ainda não acabou. Depois que coloquei o pequeno dragão no colo e subi para a margem. Foi quando vi os guardas da família que me serviam, voltando apressadamente. Assim que me viram, essas pessoas correram em minha direção chorando e gritando. Jovem mestre, você está bem? Fiquei sem palavras. Quando aconteceu, essas pessoas correram mais rápido do que qualquer um, mas agora se lembram de mim. Imbecis! Que audácia!
Ousam atrapalhar a carruagem do jovem mestre. Eu estava montado no cavalo, olhando para as recompensas do sistema. Enquanto pensava nisso, ouvi o servo da família que liderava o caminho, afugentando os refugiados de forma ameaçadora. Olhei para cima e vi um grupo de refugiados vestidos com roupas esfarrapadas, cercando meu grupo. Estendendo as mãos sujas ou segurando tigelas quebradas, querendo esmolar alguma nutrição. Ou algo para comer. Depois de olhar para cima, continuei olhando para o livro. Lier, seja mais educado. O líder dos servos hesitou. Então ele olhou para os refugiados e disse, andem, andem, não atrapalhem o caminho. Depois de afugentar esse grupo de refugiados, Lier voltou para o meu lado, puxando meu cavalo de forma bajuladora. Enquanto tentava agradar, dizendo, jovem mestre, estamos quase chegando à cidade de Ruand. Eu não respondi a Lier, continuei lendo estratégias mentais, quando nos aproximamos do portão leste da cidade de Ruand. Houve um tumulto à distância. Montado no alto cavalo, olhei em volta. Uma cozinha popular estava distribuindo mingau. Refugiados segurando bacias e tigelas, estavam na fila para receber mingau. Dentro da cozinha havia uma jovem, aparentando ter 17 ou 18 anos. A jovem era de beleza deslumbrante, vestida com roupas simples e um grampo de cabelo de flor de macieira. Olhando para a jovem dentro da cozinha popular à distância, perguntei curioso, Lier, quem é a jovem que está distribuindo mingau ali na cozinha? E Lier, depois de ouvir minhas palavras, ficou na ponta dos pés, olhando atentamente. Depois de alguns segundos, Lier através da multidão. Viu claramente a aparência da jovem dentro da cozinha popular. No momento seguinte, a expressão de Lier mudou drasticamente. Apressadamente acenou para mim em pânico, dizendo, jovem mestre, isso não podemos. Nem ousaria. Não podemos mexer com essa mulher. Senti um arrepio na espinha. Este Lier gritou tão alto que os refugiados ao lado viraram a cabeça para olhar. Fiquei irritado. Montado no cavalo, dei um chute na cara grande de Lier e o repreendi em voz baixa. Eu te perguntei quem ele é. Eu não disse nada disso. Eu sou esse tipo de pessoa? Lier caiu no chão depois de ser chutado, com uma expressão de injustiça. Você é exatamente isso. Jovem mestre, toda vez que você pergunta isso, não segue imediatamente com uma frase para levá-lo embora? Isso tem que incomodar o Shin. Mas como um servo pode falar mal de seu mestre? Lier rapidamente se levantou e fez uma cara sorridente. É culpa do servo, é culpa do servo. Mas, jovem mestre, nós realmente não podemos tocar nessa. Esta é a filha mais velha do ministro-chefe conselheiro Gu Kingan. Ouvindo as palavras de Lier, levantei as sobrancelhas montado no alto cavalo e pensei um pouco. Entendi. Falando nisso, meu avô está tentando juntar meu primo Lu King, que é o bom neto sagrado, com o casamento de Gu Kingan. Se for assim, então Gu Kingan é a futura princesa herdeira, que é minha cunhada. Enquanto eu montava no cavalo e olhava para Gu Kingan, que estava distribuindo mingau beneficente na barraca, foi lembrada por alguém ao lado e olhou para mim. Seus olhos, bonitos como a água do outono, revelaram um traço de medo depois de me ver. A reputação de valentão da capital. Não é apenas conversa. Logo, Gu Kingan entregou a concha de mingau para outra pessoa. Ela mesma liderou sua criada para fora da barraca de mingau e veio até meu alto cavalo, fazendo uma saudação. Saudações, jovem mestre. Eu então acenei com a cabeça e disse, levante-se. O ministro Gu é seu pai. Embora eu soubesse, ainda perguntei. Depois que Gu Kingan se levantou, ela acenou com a cabeça e respondeu, sim, jovem mestre. Exatamente. Os belos olhos de Gu Kingan olhando para mim continham um pouco de medo e um pouco de curiosidade. O medo é que Gu Kingan já ouviu falar sobre as coisas que eu fiz ao longo dos anos. A curiosidade é que ontem à noite ela ouviu seu pai dizer que este jovem mestre estava nos barcos de flores em Aijin. Como é que hoje? Eu não olhei para Gu Kingan, apenas olhei para as centenas de refugiados na barraca de mingau e disse, fora da cidade imperial. Existem tantos refugiados agora? Gu Kingan olhou para mim com alguma curiosidade. Ela ouviu dizer que este jovem mestre geralmente se comporta de forma imprudente, devasso e sem limites, fazendo o que há de mais cruel. Como é que agora se preocupa com o bem-estar do povo? No entanto, Gu Kingan não ousou negligenciar e acenou levemente com a cabeça, dizendo suavemente, muitos. Acontece que Gu Kingan não terminou de falar.
Eu arqueei as sobrancelhas e disse diretamente, só que uma grande parte deles não são refugiados, mas moradores da cidade de Huang, nas proximidades. Depois de ouvir minhas palavras, Gu Qingdan pareceu um pouco atordoada. Que olhar atento tem este jovem mestre? Claramente, ele só ficou aqui por alguns minutos e conseguiu identificar o problema instantaneamente, enquanto ela esteve desaparecida aqui por vários dias. Só então ela percebeu que algo estava errado. Gu Qingdan olhou para a multidão barulhenta, ouvindo sem conseguir detectar nada. Que olhar atento tem o jovem mestre? De fato, há muitos moradores da cidade de Huang misturados. Alguns até se vestem propositalmente, com roupas rasgadas para se misturar. Há tantas pessoas que não conseguimos identificar. Só podemos deixar que o mingau branco vá para a barriga dos refugiados. Mas alguns gananciosos o pegam. Ouvindo as palavras de Gu Qingdan, eu arqueei as sobrancelhas, desmanchei um canto da cerca ao lado, derrubei-o e, pegando uma pá, joguei uma pá de terra naquele pote de mingau branco. Depois que terminei de falar, todos ao redor pareciam interrogativos. A cerca, que normalmente me seguia cegamente, naquele momento, também olhou para mim atordoada. Será que este jovem mestre é um pouco exagerado demais? Normalmente, intimidar civis ainda é aceitável, mas até os refugiados não são poupados? Que cruel! Eu gosto. No segundo seguinte, a cerca, recuperando a consciência, pegou uma pá de ferro de um galpão próximo e jogou uma pá de terra. E Gu Qingdan e sua criada ficaram completamente atordoadas. Este pote de mingau de arroz branco, tão bom, vai ser jogado com uma pá de terra? Imediatamente, Gu Qingdan ficou ansiosa e olhou apressadamente para mim, que estava montado a cavalo, e perguntou: Jovem mestre, por que você está fazendo isso? Os refugiados ofenderam de alguma forma? Eu não olhei para Gu Qingdan, apenas fiquei olhando para a cerca, vendo a cerca jogar aquela pá de terra dentro. Todo o grupo de refugiados explodiu instantaneamente. O que é isso? Isso não é intimidar pessoas honestas? Imediatamente, todos olharam furiosamente para a cerca. A cerca ficou assustada com os olhos dos refugiados que queriam comer pessoas vivas. Imediatamente, ele largou a pá e quis voltar correndo, com medo de ser morto por esses refugiados se corresse tarde demais. Mas, eu ainda não terminei. Montado em um cavalo alto, olhando para a cerca, continuei gritando: Não se preocupe, use a pá para misturar a terra uniformemente. Senão, como as pessoas beberiam? Depois do que eu disse, Lear só podia morder a isca. Pegando a pá de ferro e, sob o olhar faminto, misturou um pouco. Só depois que eu disse que estava bom, larguei a pá de ferro e voltei correndo com um sorriso malicioso no rosto. Uma sensação de excitação por ter feito algo errado, o tipo de coisa que desencadeia prazer culpado. E a cena seguinte deixou Gu Qingdan, que estava tão ansiosa, perplexa. Aquela multidão escura de centenas de refugiados, em tão pouco tempo. Pelo menos uns 30 ou 40 deles balançaram a cabeça, franziram os lábios e foram embora com raiva. Então, eu gritei alto para aquelas pessoas que estavam atordoadas na barraca de mingau: Por que estão parados aí? Continuem servindo mingau. Vocês não jantam a essa hora? Neste momento, o rosto absolutamente belo de Gu Qingdan estava cheio de surpresa. Fica claro se os 30 ou 40 que deram meia volta eram refugiados ou pessoas que vieram para tirar vantagem. E neste momento, eu, montado em um cavalo alto, disse: Refugiados não são pessoas? Dar a eles uma tigela de mingau com terra é melhor do que não ter nada. Gu Qingdan naturalmente entende esse princípio. Agora, sua mente já entendeu completamente a situação. Depois de voltar a si, Gu Qingdan virou a cabeça e olhou para mim, montado em um cavalo alto. Antes, ela só tinha ouvido falar que esse filho do príncipe era lascivo e ocioso, passando os dias sem fazer nada. Irresponsável, vivendo em busca de prazeres sensuais. Mas hoje, ao ver, os boatos não podem ser totalmente confiáveis. Pelo menos agora, aos olhos de Gu Qingdan, esse jovem mestre é perspicaz e astuto. Gu Qingdan inclinou-se ligeiramente para mim, olhando para mim com um gesto de reverência. Obrigada pelas suas instruções, jovem mestre. Fui imprudente agora há pouco. Eu balancei o chicote na minha mão e disse seriamente: Não tem problema. Não há muitas pessoas tão inteligentes quanto eu, o jovem mestre, neste mundo. Minhas palavras nada modestas de editor-chefe realmente correspondem à minha percepção. Pelo menos, aos olhos de Gu Qingdan, essa é a percepção que ela tem de mim. E neste momento, eu estou montado em um cavalo alto. Olhando para Gu Qingdan,
Levantei as sobrancelhas e disse, já que você é bonita, eu, o jovem mestre, vou te dizer mais algumas palavras. O que é importante é não apenas citar livros. O significado dos livros dos sábios, para vocês, são apenas 4 palavras simples, combinar teoria com a prática. Isso se chama união do conhecimento e da ação. Falando sobre este mingau branco, o mingau branco é naturalmente delicioso. Você normalmente só come mingau branco, mas você já pensou que 1 quilo de mingau branco e 7 quilos de farinha de milho? Com o mesmo dinheiro, o pão rústico pode salvar mais pessoas. Por que não trocar o pão branco pelo pão rústico de Tianyi? Mesmo trocar por fígado de porco não faria mal, eles estão famintos a ponto de comer casca de árvore. Será que não comeriam fígado de porco? Gu Qingdan pensou que o jovem mestre diria algo agradável a ela, mas em vez disso, recebeu uma enxurrada de críticas. Dizendo que eu fico citando livros, que sou antiquada, em relação ao que eu digo. Gu Qingdan queria dizer algo, mas não dei a Gu Qingdan a chance de falar, e em vez disso, perguntei e respondi a mim mesmo. Vocês não ignoram que uma din de farinha branca trocada por 7 din de pão rústico pode salvar mais pessoas, vocês simplesmente não querem trocar. Por que não trocar? Porque o pão rústico não tem a mesma cara que a farinha branca, temem perder a reputação do seu pai, o chefe da prefeitura. Afinal, como o chefe da prefeitura pode usar farelo para salvar pessoas, isso não seria puro teatro. Vamos, senhorita Gu. Nesse momento, Gu Qingdan estava parada no lugar, observando a figura montada em um cavalo alto, em Qingyao, também não o viram distribuir ajuda. Ele passa os dias bebendo e se divertindo em barcos de flores. Os gastos de um dia seriam suficientes para alimentar todos os refugiados por 2 dias, e também não o viram se manifestar. Em vez disso, critica você, senhorita, que detestável. A criada ao lado de Gu Qingdan. De repente disse ressentida ao lado, e Gu Qingdan, ao ouvir as palavras da criada, imediatamente franziu levemente as sobrancelhas e disse, não diga bobagens, ele é o jovem mestre. E a criada não se convenceu. E o que tem o jovem mestre? A senhorita vai se casar com o neto do imperador, que também é um jovem mestre. No futuro, ele será o príncipe herdeiro. Por que ter medo dele? As palavras da criada chegaram aos meus ouvidos sem perder uma sílaba, dei meia volta e voltei, olhando para trás. Só vi-o montado em um cavalo alto, olhando inexpressivamente para a criada atrás de mim. O que essa criada disse? Eu ouvi tudo sem perder uma palavra. Nesse momento, Gu Qingdan, ao voltar a si, rapidamente ajudou a criada a implorar por perdão, dizendo, jovem mestre, minha filha errou, não ensinou bem a criada ao seu lado, por favor, perdoe-nos, jovem mestre. Olhei inexpressivamente para aquela que também sabia que havia causado problemas, e estava tremendo atrás de Gu Qingdan, sentindo um certo desprezo no coração. Claro que a culpa é sua, nem mesmo uma serva consegue controlar, se você não consegue controlar. Então eu vou te ajudar a controlar. Lier, traga-a para cá. Lier não ouviu o que essa pequena fada disse, mas ouvindo as palavras de seu mestre, pôde adivinhar aproximadamente. Essa criada definitivamente não falou coisas boas, e também estava com raiva. Como ousa xingar meu mestre? Concordei imediatamente, contornando Gu Qingdan, agarrei o cabelo da serva e a arrastei até mim. A serva, sendo arrastada pelo cabelo no chão, estava aterrorizada e gritava por socorro à senhorita. Enquanto Gu Qingdan tentava dizer algo, não dei a ela nenhuma chance, levantando o chicote na minha mão e golpeando. 2 estalos secos ecoaram, chamando a atenção de todos. O chicote estava cheio de farpas, e eu golpeei com força, atingindo a serva diretamente com os 2 golpes. A pele se abriu e o sangue jorrou, e isso não era tudo. Com uma expressão inexpressiva, usei o chicote para dar 30 tapas. Usando a sola do seu sapato, cheia de excitação, arrastei a serva gritando de medo e dor. Então caminhei para o lado. Gu Qingdan, vendo essa cena e ouvindo sua serva gritar por socorro. Gu Qingdan, ansiosa, ia dizer algo, mas eu, de forma superior, olhei para Gu Qingdan e disse, eu te ajudei de novo, você deveria me agradecer. No rosto belíssimo de Gu Qingdan havia confusão e perplexidade. Enquanto eu estava montado no alto do cavalo, olhei para Gu Qingdan de cima para baixo e disse, eu não sei como você ensina esse tipo de serva. Eles causam problemas e a primeira coisa que fazem é se esconder atrás do mestre. Hoje é só uma boca suja se escondendo atrás de você. Mas e se no futuro cometerem algo ainda pior? O que acontecerá? Gu Qingdan ficou sem palavras, olhando para mim atonita. E eu, erguendo a cabeça,
disse. Você acha que, por ela não ter modos, como as pessoas vão ver? Vão apenas dizer que ela não conhece as regras? Uma serva se atreve a ser tão atrevida. Os outros vão pensar que é toda a família Gu que não tem modos. E vão pensar que sua família Gu quer se rebelar. Gu Qing abaixou levemente a cabeça e não disse mais nada. Enquanto eu resmunguei levemente, continuei. Hoje ela me provocou. O jovem mestre do mundo está de bom humor hoje. E só chicoteou sua boca suja 2 vezes. E se ela provocar outra pessoa? E se causar um desastre ainda maior? Eu ajudei sua família Gu a disciplinar a serva. Você não deveria me agradecer? Gu Qingdan ficou sem palavras. E apressadamente abaixou a cabeça, olhando para mim e dizendo, o que aconteceu hoje foi realmente culpa desta humilde serva. Muito obrigada, jovem mestre do mundo, por ajudar. Gu Qingdan ainda não tinha terminado de falar quando levantei a cabeça e interrompi. Claro que é sua culpa. Você não consegue nem controlar uma mera serva. Aprenda direito, ou então, no futuro, quando se tornar a princesa herdeira. A plebeia nunca pensou em ser uma concubina do príncipe herdeiro, mas ele, no segundo seguinte, com o rosto fechado e sério, de repente abriu um sorriso largo, transformando-me num vagabundo de segunda categoria. É só uma bobagem assustadora, não é? Gu Qing ajoelhou-se no chão, levantando a cabeça para olhar aquele balançar e sorrir, como se estivesse brincando comigo. Estou um pouco ocupado. Que diabos está acontecendo com este jovem mestre? E eu estou olhando para Gu Qingdan lá embaixo com um sorriso largo. E então, senhorita Gu, entende a gravidade da situação agora? Claro que sei que você não tem essa intenção. É sua serva que está causando problemas, mas ela está ao seu lado. O que ela diz, os outros certamente pensarão que é a sua intenção. Se eu fosse me importar com isso, o que você acha? Gu Qingdan entendeu completamente este assunto e soltou um grande suspiro de alívio. Recobrando a consciência, ela rapidamente se ajoelhou e disse seriamente, a plebeia certamente fará com que o príncipe mude de ideia. Certamente supervisionarei estritamente as pessoas ao meu redor, e também peço ao príncipe que não me entenda mal. A plebeia nunca teve a intenção de enganar ninguém. Abriu um sorriso largo e disse com uma voz estridente, eu sei que você não teve essa intenção. Isso é o melhor. Ter ou não ter, não importa. É da natureza humana. Vendo que você é bonita, eu, o príncipe, apenas digo algumas palavras a mais. Caso contrário, não me incomodaria em prestar atenção em você. Ouvindo meu elogio direto à sua beleza novamente, Gu Qingdan sentiu até um traço de timidez em seu coração. Ela levantou ligeiramente a cabeça, fantasiando curiosamente. Neste momento, eu já estava liderando um grupo de pessoas para longe. Enquanto fantasiávamos, Lier, na muralha da cidade, nos chamou. Vamos, pare de bater. Depois de ouvir meu chamado, Lier usou a sola do sapato em sua mão e deu mais um tapa forte na boca daquela serva barata. Só então ele calçou os sapatos, e enquanto sorria abertamente, correu em minha direção. Novamente desencadeando um prazer culpado, Gu Qingdan ajoelhou-se no lugar, olhando para minhas costas. Piscando seus belos olhos, ela sentiu que este príncipe parece não ser nem um pouco como os rumores. Muito misterioso. Muito interessante. Enquanto Gu Qingdan olhava para minhas costas atordoada, os criados ao lado correram. Caos! Senhorita! Pequena preguiçosa, ela! Gu Qingdan ficou surpresa e rapidamente se levantou para caminhar em direção à muralha da cidade. Lier bateu com extrema força. Pequena Lan estava com o rosto inchado e coberto de sangue, já desmaiada e inconsciente, sem saber se estava viva ou morta. Gu Qingdan olhava para aquela serva, que cresceu com ela desde pequena, como se fossem irmãs. Finalmente, suspirou e disse em voz baixa, a culpa do que aconteceu hoje é minha, por não ter imposto limites antes. Deixei que ele fizesse o que queria. Que seja, o destino chegou ao fim. Chamem um médico para cuidar da doença dele. Se ele ainda quiser trabalhar na mansão, que fique. Se não quiser, arranjem um bom casamento para ele. Não precisa mais me servir. Os criados ao redor assentiram repetidamente ao ouvir isso. A carregarem a serva apressadamente para dentro, Gu Qingdan parou no lugar, virando a cabeça na direção do meu grupo. Nós já havíamos entrado pelos portões leste da cidade e desaparecido de vista. Gu Qingdan piscou seus belos olhos. Pensando por um longo tempo, quantos tapas você deu naquela mulher? A ponto de deixá-la daquele jeito? Eu estava montado no cavalo, perguntando curiosamente. Lierzi, que estava segurando as rédeas do meu cavalo, ria sem graça. Não contei, talvez uns 50 ou 60, batendo sem parar.
até o jovem mestre me mandar parar. Ouvindo isso, eu disse irritado: Ei, seu pirralho, eu não te disse para dar apenas 38 tapas? E Lierzi balançou a cabeça. 38 tapas foram as que o jovem mestre deu, o resto foi o servo quem quis dar. Quem mandou ela ser atrevida e falar mal do mestre, mereceu apanhar. Ouvindo as palavras de Lier, vendo a atitude de Lier, eu caí na gargalhada. Você realmente tem talento para ser um oficial traiçoeiro. Material para puxa-saco. Lier era do tipo que agradava as pessoas, vendo que seu mestre estava sorrindo. Então soube que o mestre estava brincando. Imediatamente riu junto e disse em voz alta: Eu, Lier, serei um cachorro do jovem mestre por toda a vida. Essa atitude aduladora de Lier me fez rir ainda mais. Completamente esquecido de como tinha repreendido Gukinga antes, eu me preparei para voltar e tirar uma soneca, para começar a fazer coisas sérias amanhã cedo. Hoje eu cavalguei o dia todo, estava um pouco cansado, ainda bem que usei o corpo de dragão que o sistema me recompensou hoje. Se não, com o corpo original, esgotado por vinho e mulheres, já teria desmoronado. Retornei ao meu quarto. Estava cheio de arcos, flechas e espadas, assim que me sentei. Eu me preparava para servir um copo d'água, quando uma voz feminina fraca, fria e suave de repente soou na minha mente. Vô. Ouvindo essa voz, levei um susto, quase me esqueci. Aqui não é um prédio, aqui é o abraço da irmã e ainda tem uma irmã demônio de 4 dragões e 4 serpentes no meu abraço. Depois de pensar um pouco, voltei a mim e tirei o pequeno dragão de Jade adormecido do meu abraço. Acordou. Pequeno dragão de Jade? O pequeno dragão de Jade se enrolou na minha mão, emitindo uma fraca luz branca e dourada por todo o corpo. Muito inteligente, acenando levemente com a cabeça. Claro, com certeza é inteligente. As pessoas conseguem até falar. Neste momento, a pequena cobra enrolada na minha mão curvou-se levemente para mim. Muito obrigado, benfeitor, por salvar minha vida. Suliana tem o que tem hoje graças à ajuda do benfeitor. Pisquei os olhos. Não perguntei nada mais, mas perguntei curiosamente: então, você conseguiu? Ou não conseguiu? Os olhos brilhantes de Suliana estavam cheios de gratidão. Consegui, benfeitor. Ouvindo as palavras de Suliana, eu disse de forma estranha: então, seu corpo também não se transformou em dragão? Parece que voltou atrás. Ouvindo minhas palavras, Suliana olhou para mim com alguma surpresa. No entanto, depois de voltar a si, Suliana disse imediatamente: o trovão celestial ainda feriu um pouco meu espírito, mas não é nada demais. Preciso descansar por um tempo. Então poderei me recuperar. Ouvindo isso, acenei com a cabeça. E perguntei novamente: então, quais são seus planos para o futuro? Depois que terminei de falar, os olhos do pequeno dragão de Jade já mostravam um traço de timidez, mas ainda assim disse: no dia em que o benfeitor salvou Suliana, Suliana já havia prometido que naturalmente protegeria o benfeitor para toda a vida. Ouvindo isso, fiquei atônito. Mas comecei a pensar em uma coisa, então mostrei um sorriso torto e um tanto constrangedor. Aquela história de ter filhos naquela época foi algo que inventei. Não leve a sério. O pequeno dragão de Jade na minha mão não ousava me olhar, apenas murmurou suavemente. E eu também não rejeitei o fato de que o pequeno dragão de Jade queria ficar ao meu lado. Outras pessoas não sabem, mas eu sei o quão forte é a verdadeira forma deste pequeno dragão de Jade de alguns centímetros de comprimento. Eu não sou poupado de problemas. E se? Bem, então, no futuro, se o Santo Neto realmente quiser matar toda a sua família, ele poderá contar com este pequeno dragão de Jade para salvar a vida de toda a minha família. Em seguida, eu abri um sorriso de orelha a orelha. Eu me chamo Lu Yuan, tenho 17 anos. De agora em diante, contém um com o outro. Sulian acenou com a cabeça e disse solenemente: não ouso dar lições ao meu benfeitor. Sulian agradece ao benfeitor por acolhê-la. Sobre isso, não direi mais nada. Em vez disso, perguntei curiosamente: você é uma menina, certo? Você tem sua forma original? Você consegue se transformar? Pode se transformar para eu ver? Sulian pareceu um pouco perplexa. Parece que o benfeitor entende muito sobre o cultivo, mas é claramente apenas um mortal. Embora estranho, ele tirou um retrato. Era da coleção do proprietário original. Um retrato de Liu Huyan, a cortesã mais famosa da região de Jianghuai, conhecida como a cortesã número 1 do mundo. Apontei para esta foto e perguntei: como é sua forma original comparada a ela? Sulian virou a cabeça. Depois de olhar por alguns segundos,
Ela disse friamente, Sulian se acha mais bonita que ela. Eu pisquei. E então apontei para Liu Huyan na pintura e disse, aqui. É maior que ela aqui. Sulian estava até envergonhada. É tudo maior. Minha cintura também é mais fina que a dela. Ouvindo isso, eu respirei fundo. Parece que encontrei um tesouro. Claro, esse tipo de coisa passa casualmente e não pergunto mais. De qualquer forma, quando Sulian se recuperar, saberei de tudo. Agora, o que me deixa mais curioso ainda é uma pergunta. Existem muitos como você neste mundo? Ou você é a única? Eu perguntei de repente. E Sulian estava enrolada no meu peito. Eu não sou única. Eu estava curioso. E Sulian também caiu em contemplação. Lentamente disse, 1000 anos atrás. A cidade de Aingen ainda era uma terra desolada. Havia um cão celestial de 700 anos que sonhava em comer a lua. No final, ele foi atingido por um raio divino. 500 anos atrás, havia uma cobra verde. Chegando a este ponto, eu fiquei surpreso e então fiquei um pouco animado. Ele se chama Xiao Qing? Sulian ficou um pouco atônito, seguido por uma expressão de espanto. Como o benfeitor sabe? Eu ignorei isso e continuei perguntando. Onde ele está agora? Sulian bateu a cabeça de dragão e disse, eu o engoli. Eu o criei por 70 anos, e no final, ele queria me engolir. A voz de Sulian estava um pouco magoada. A Dama Branca e Xiao Qing são realmente falsos. Então Sulian relembrou. 200 anos atrás. Um grande navio no mar afundou e mais de 70 pessoas a bordo se transformaram em fantasmas furiosos. Mais tarde, um monge veio para cantar escrituras para libertá-los. Na época, eu estava curioso observando ao lado. O monge também queria me dizer algo, mas eu o engoli. Em seguida, Sulian relembrou muitas coisas, mas a maioria eram pequenos demônios. Sulian contou. Talvez por causa da pequena cobra verde de antes, Sulian desde então estava sozinho. Ele só tinha um breve encontro com aqueles pequenos demônios. Depois de ouvir Sulian terminar de falar, achei estranho. Falando assim. Então há tantos demônios e fantasmas neste mundo. Por que eu vivi tantos anos, exceto você? Nunca vi nenhum? Meu pai, minha mãe e meu avô nunca viram com seus próprios olhos. Todos apenas ouviram rumores. Sulian ficou em silêncio por um tempo, pensando, e então deu uma resposta que considerava correta, porque o benfeitor é o genro do Reino Dourado, e não apenas tem a sorte do país, mas também tem a bênção da bandeira imperial. Pequenos espíritos malignos comuns não se atrevem a se aproximar. Eu pisquei. Parece que as pessoas não apenas ricas, mas também nobres ao meu redor realmente não viram muitos fantasmas. Esses rumores vêm principalmente da boca das pessoas comuns, e os boatos populares nunca causam grandes ondas. Eu estava curioso novamente. Então por que você se atreve a aparecer na minha frente? Sulian disse seriamente. Porque eu nunca me envolvo com o karma entre as linguagens. O que eu cultivo é o caminho certo, não a maldade. Naturalmente não tenho medo do benfeitor. Ouvindo as palavras de Sulian, eu sorri. Pequeno tagarela sabe como agradar, mas algumas outras coisas, parece que ele não entende. Eu pausei por um momento, e então dei uma risada para evitar o assunto. Eu tinha folheado alguns livros antigos do Salão das Sete antes. Então entendo um pouco. Sulian acenou levemente com a cabeça, sem duvidar. Eu ainda queria dizer mais alguma coisa, como se ele poderia me ensinar a cultivar também. Afinal, eu tenho um corpo de dragão agora, mas não pertenço ao reino dos mortais. Eu também quero perguntar a este mundo. Será que existem deuses? Afinal, já que existem monstros, então deve haver deuses, certo? Há tantas coisas para perguntar, tantas coisas a dizer. Receio que levaria 3 dias e 3 noites para terminar de falar. Há muito tempo pela frente, não há pressa em entender tudo de uma vez. Enquanto falava, fiquei confuso. Sulian, enrolada no meu peito, observava a mim, que já estava bocejando. Ela piscou seus olhos de árvore, e então, um brilho de ouro branco brilhou. Uma figura linda e fria apareceu no meu quarto. A mulher era como uma fada celestial descendo à terra. Madura, digna, nobre e elegante, muito mais bonita do que Gu Qingdan que eu vi hoje. Especialmente quando a luz da lua entrava pela janela e brilhava sobre a mulher. Aquela textura misteriosa e nebulosa era indescritivelmente bela. Olhando para mim, que estava dormindo profundamente na cama. O canto da boca de Sulian se curvou em um arco lindo. Ela tirou minhas roupas, meias e sapatos com as próprias mãos. Para Sulian, que cultivava há milhares de anos, era a primeira vez que fazia algo assim,
e era inevitável que ela corasse um pouco. Mas como ela estava destinada a servir meu benfeitor por toda a vida, ela teria que se acostumar com isso mais cedo ou mais tarde. Finalmente, ela tirou meus sapatos, meias e roupas. Sulin olhou para o meu rosto. Ela olhou com seriedade e cuidado, mas um toque de rubor apareceu em seu rosto frio. Meu benfeitor é muito bonito. Uma luz dourada e branca brilhou, e Sulin se transformou novamente em um pequeno dragão de jade branco. Ela se enfiou no meu ninho nas costas, guardando silenciosamente. Neste momento, depois que eu acordei, olhei para mim mesmo, completamente nu, e olhei para a pequena cabeça de dragão de jade que estava saindo do ninho nas minhas costas. Eu estava um pouco atordoado. Você tirou para mim? Sulin assentiu obedientemente. Da próxima vez, deixe pelo menos uma cueca para mim. Nós, mortais, não dormimos completamente nus. Sulin assentiu. Entendido, meu benfeitor. E depois de me vestir, saí e olhei para a esquerda e para a direita, em direção a um servo ao lado, com uma espada na cintura, Lear. Não se passaram 3 segundos depois que eu gritei antes de ouvir o grito de Lear vindo da sala. Estou indo. Jovem mestre, por que você acordou tão cedo hoje? Eu não disse muito, apenas disse. Se apresse e traga mais algumas pessoas. Temos algo para fazer hoje. Lear estava parado na porta, amarrando sua faixa na cintura enquanto assentia repetidamente. Tudo bem, jovem mestre. Vá tomar café da manhã primeiro, e eu garanto que estará tudo pronto. Lear estava dizendo isso, mas ainda se sentia um pouco estranho, tão cedo. Que tipo de lugar é essa casa de flores? Não abre tão cedo. Para onde ele vai hoje? Naquele momento, levantei-me de repente e corri em direção ao cavalo do príncipe An, deixando Lear completamente estupefato. Senhor, o que você está tentando fazer? Eu não disse nada. Corri furiosamente em direção ao cavalo. Neste momento, um painel apareceu na minha frente. Salve a raposa demônio de 9 caudas. A localização atual da raposa demônio é cerca de 7 li ao sul da cidade amarela. A opção ainda é descer a raposa demônio. Recompensa Shannon. Opção 2. Não salve a raposa demônio. Recompensa um pênis 10 centímetros menor. Nesse momento, galopei loucamente em meu cavalo, saí do portão da cidade do sul e segui todo o caminho. Finalmente cheguei. Eu montei neste cavalo alto e olhei ao redor, e vi o movimento dos talos de milho se movendo neste campo de milho. E olhando para o céu, uma águia estava circulando. Esta águia parecia estar pegando uma raposa. Olhando para a águia circulando no céu, parecia que no segundo seguinte ela iria mergulhar e atacar a raposa. Imediatamente puxei as rédeas e ordenei que meu cavalo alto descesse até o chão e corresse na direção do movimento dos talos de milho. O milho neste campo está crescendo bem e é muito denso, embora eu esteja montando em um cavalo alto. Eu posso ver a direção do movimento, mas não consigo ver que tipo de raposa é. Só que, quando desci do cavalo, a raposa pareceu sentir algo e correu em minha direção. Eu vi os talos de milho balançando ao longo do caminho, esfregando em minha direção. E antes que eu pudesse reagir, os talos de milho balançaram até minha frente, e então uma sombra branca saltou diretamente, correndo em meus braços, tremendo. Eu abracei a raposa um pouco atordoado e olhei para baixo. Eu vi que era uma raposa branca, com pele extremamente macia. Eu abracei a raposa branca. Olhando para a águia acima da minha cabeça, eu naturalmente consigo ver que esta águia não é uma ave comum. Esta raposa branca é uma raposa demônio. Capaz de caçar raposas brancas, esta águia provavelmente também é um demônio. Ela não vai descer e me arranhar com uma garra, certo? E neste momento, a voz de Sulian estava soando em meu cérebro. Não vai. A vida do benfeitor carece de riqueza e é uma calamidade para a beleza. Ponte de Wanguan. Ele não se atreve. Ouvindo isso, ainda estou um pouco nervoso, cavalgando para fora do milharal ao longo do caminho de onde vim. Preparar para voltar. Essa volta, naturalmente, não precisa ser apressada, posso ir voltando lentamente. Só que aquela águia parece ainda estar um pouco persistente, pairando no céu atrás de mim. Como se quisesse roubar essa raposa branca que está nos meus braços. Isso me deixa todo arrepiado, um pouco desconfortável. De vez em quando, olho para trás para verificar, com medo de que essa águia deixe e me ataque com suas garras. Bem nas vezes em que olhei para trás, de dentro da minha montanha da Sulian de repente surgiu, uma figura dourada e branca correndo em direção ao céu, acompanhado por um rugido de dragão majestoso e imponente, que faz o coração tremer. Vaza! Sulian sobe direto para o céu,
Uma pequena Yulong, seu tamanho é insignificante diante daquela águia. Mas assim que Sulian apareceu, essa águia pareceu estar atordoada de medo, e quando Sulian soltou uma palavra, essa águia imediatamente virou na direção oposta, fugindo em alta velocidade e desaparecendo em um piscar de olhos. Em seguida, Sulian voltou para os meus braços. Shutong, fria, olhou para mim com um pouco de saudade, e disse baixinho, grudento. Olhando para Sulian na montanha An, não pude deixar de rir. Pequena Yan está ficando brava. Isso também é remédio? Sulian acenou levemente com a cabeça. É remédio. O cultivo é de cerca de 300 anos. Eu balancei a cabeça ligeiramente e então olhei para a raposa branca em meus braços. Essa raposa branca pareceu estar assustada com aquele rugido de dragão. O olhar direcionado a Sulian estava cheio de medo. Eu levantei as patas dianteiras da raposa branca com as duas mãos. Depois de avaliar um pouco, Peônia, eu pisquei meus olhos e disse. Ele também é como meu cachorro Big Yellow. Parece que não consegue falar, provavelmente comeu algum tesouro celestial ou algo assim. Mas Sulian balançou a cabeça desta vez. Não, ele tem 100 anos de cultivo. Abriu a inteligência, como eu. Eu olhei atônito para a raposa branca em minhas mãos. Mas ele parece não conseguir falar. Assim que terminei de falar, uma luz dourada e branca brilhou. Uma silhueta incrivelmente bela e fria apareceu em meus braços. Antes que eu pudesse recuperar meus sentidos, Sulian imediatamente estendeu sua mão de jade, diretamente apertando o pescoço dessa raposa branca com força em minhas mãos. Sua voz era incrivelmente fria, carregada de ameaça. Ainda fingindo? Acompanhado pela voz fria de Sulian, depois de alguns segundos, essa raposa branca gaguejou e falou em linguagem humana. Obrigado, benfeitor, por salvar minha vida. Neste momento, estou abraçando Sulian, com todo o meu rosto grudado no ombro de Sulian. Abraçar Sulian é tão confortável. Nesta tarde quente e ensolarada. Está realmente muito quente, mas a aparição de Sulian é fria e refrescante, extremamente confortável. O rosto outrora impassível de Sulian agora mostrava um toque de emoção, e sua expressão estava um pouco confusa. Benfeitor, ele está falando, eu disse, voltando a mim sem soltar Sulian. Pelo contrário, eu abracei Sulian ainda mais forte, rolando todo o meu corpo nela, enquanto olhava curiosamente para a raposa branca em suas mãos. Qual é o seu nome? Onde você mora e por que estava sendo perseguida por aquela águia? A raposa branca olhou para mim, timidamente. Benfeitor, meu nome verdadeiro é Liu Huiyan. Eu era uma dançarina na região de Jianghuai 1, ouvindo isso. Eu hesitei por um momento. Você é a maior dançarina do mundo, Liu Huiyan. Nesse momento, Sulian tentou soltar sua mão, e a raposa branca imediatamente brilhou com uma luz rosa sob a lua. Uma mulher extremamente encantadora e linda, ajoelhou-se no chão e disse, benfeitor. Era a própria serva, quando a raposa branca levantou ligeiramente a cabeça e olhou para mim. Eu respirei fundo. É realmente Liu Huiyan, não tenho um retrato de Liu Huiyan em casa? Essa aparência, essa pessoa é 100 vezes mais bonita do que no retrato, e uma marca de beleza icônica no canto do olho. É verdade, especialmente com essa aparência frágil agora, temo que não haja nenhum homem neste mundo que possa resistir. Eu olhei fixamente para Liu Huiyan abaixo. Ela é inúmeras vezes mais bonita e encantadora do que no retrato. Liu Huiyan abaixo estava olhando para mim com medo, aparentemente preocupada que eu fizesse alguma coisa com ela, mas logo. Eu levantei uma sobrancelha e disse, você não estava na região de Jianghuai. Como veio para a cidade de Huang? Liu Huiyan ficou surpresa por um momento, então aqueles lindos olhos que roubam a alma de repente se encheram de lágrimas. Sua voz era incrivelmente magoada, soluçando de forma comovente. Liu Huiyan foi privada de seu destino matrimonial. Ao dizer isso, Liu Huiyan não conseguiu mais conter a tristeza em seu coração e começou a chorar baixinho, dizendo. Depois de cultivar sua verdadeira forma há 10 anos, Liu Huiyan continuou a pesquisar a arte da dança e da música, e finalmente alcançou fama e sucesso. Sua fama se espalhou por todo o mundo, mas antes que esses bons dias pudessem durar alguns anos, Liu Huiyan foi alvo de um demônio da Montanha Negra. Ele queria possuir Liu Huiyan dia e noite, e Liu Huiyan preferiu morrer a concordar, então ele enviou uma raposa vermelha para se transformarem na aparência de Liu Huiyan, substituindo a riqueza atual de Liu Huiyan. Ao dizer isso, Liu Huiyan chorou amargamente, de partir o coração. Eu estava montado no cavalo abraçando Sulian. Suspirei suavemente, isso era compreensível, e neste momento, Liu Huiyan, mesmo soluçando, continuava.
Liu Hu ouviu dizer que a Cidade Amarela tinha energia roxa vindo do leste, abençoada pela sorte nacional. A velha demônio da Montanha Negra não se atreve a ser presunçosa, então pensou em vir aqui para buscar proteção, mas não sabe como ofendeu aquela voz demoníaca. Assim que entrou no território de Aijin, ela mirou em Liu Hu e a perseguiu até aqui. Ouvindo isso, eu suspirei impotente. Ela também é uma pessoa lamentável? Então eu soube. A Cidade Amarela está logo ali. Presumivelmente, aquele som negro não ousará mais perseguir. Quais são seus planos para o futuro? Nesse momento, Liu Huyan ajoelhou-se no chão, com lágrimas nos olhos, lamentável, olhando para mim e balançando a cabeça ligeiramente. Liu Hu não sabe. Ao dizer isso, Liu Huyan derramou mais algumas linhas de lágrimas claras. Chorando para mim, por favor, aceite Liu Hu. Liu Hu está disposta a ser uma serva para você a vida toda. Ouvindo isso, pisquei os olhos. Sem hesitação, imediatamente balancei a cabeça e disse, suba. O benfeitor a levará para casa. Vendo que eu concordei, Liu Huyan imediatamente assentiu com alegria. Enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos, olhou para Su Lian, que estava em meus braços, e nesse momento Su Lian se debateu. Com o rosto levemente corado, ela disse suavemente, benfeitor, eu sei o que Su Lian quer dizer. Imediatamente, ela não estava disposta. Abrace-a por um tempo. Está muito quente. Quando estivermos perto de voltar para a Cidade Amarela, você se transformará de volta. O rosto incomparável e nobre de Su Lian ficou vermelho, então ela abaixou a cabeça e suavemente disse Ok. E eu olhei para Liu Huyan abaixo e levantei uma sobrancelha. Já que seus olhos foram tirados, você naturalmente não pode mais usar sua identidade anterior. No futuro, na frente das pessoas, você será chamada de Raposa Branca. Não revele sua forma original, para não causar problemas. Liu Huyan assentiu repetidamente. Então, depois de uma explosão de luz rosa, ela se transformou em uma raposa branca e pulou de volta para o cavalo. Abraçado por Su Lian, enquanto sentia a fragrância macia e jade de Su Lian, eu voltei para a Cidade Amarela. À noite, quando voltei para o meu quarto, assim que abri a porta, vi uma mulher encantadora e deslumbrante, com dentes brancos e olhos brilhantes, agachada na beira da minha cama. Nesse momento, Liu Huyan não sabia o que estava pensando. Seus olhos estavam cheios de tristeza, mas depois de me ver voltar, ela imediatamente guardou sua tristeza. Comportada, ela se levantou e veio até mim, ajoelhou-se e disse suavemente, benfeitor. Levantando-se obedientemente, ela veio até mim, ajoelhou-se e disse com uma voz doce, meu benfeitor. Você voltou, Nuer vai ajudá-lo a se lavar, e ainda não me deixa dizer nada. Nesse momento, houve-se um din, até mesmo o desejo de dor nas costas. Opção 1. Ajudar Liu Huyan a recuperar sua identidade. Recompensa para o Deus Soberano. Esta viagem é perigosa, então a recompensa temporária é dada primeiro. Deus Soberano, desejo que esta missão de ajuda tenha um tempo limitado de 30 dias. Olhando para esta beleza madura e sexy à frente. Contendo a encantadora Liu Huyan, eu balancei a cabeça imperceptivelmente e disse, bom. Vendo que eu concordei, Liu Huyan se levantou e pegou a bacia de madeira e a toalha ao lado. Depois que me sentei, Liu Huyan se aproximou com a bacia, ajoelhando-se na minha frente. Com os olhos baixos, gentil e suavemente disse, benfeitor, Nuer vai lavar seus pés primeiro. Depois de dizer isso, ela começou a tirar minhas meias, e eu não disse nada. Deixei Liu Huyan tirar minhas meias e lavar meus pés. A Liu Huyan neste momento. Enquanto lavava meus pés, ela olhava para mim de vez em quando. Huyan, como você está se sentindo hoje? Liu Huyan ficou surpresa e me olhou com extrema gentileza, sorrindo docemente. Muito bem, o benfeitor ama Nuer. Muito obrigado ao benfeitor por me acolher. Me deu um lugar para ficar novamente. Liu Huyan começou a chorar alto, e eu a consolei apressadamente. Tudo bem, não chore, não chore. O benfeitor definitivamente o ajudará a obter justiça. O rosto de raposa absolutamente lindo de Liu Huyan estava cheio de alegria, mas enquanto enxugava as lágrimas, ela disse preocupada, Nuer não tem como retribuir. Mas quando Nuer recuperar sua identidade, Nuer definitivamente servirá ao benfeitor dia e noite por toda a vida. Mas aquele demônio da Montanha Negra é realmente poderoso. É melhor o benfeitor pensar com cuidado. Olhando para Liu Huyan dessa forma, eu levantei ligeiramente a cabeça. E disse com os olhos baixos e orgulho, pensar com cuidado? Você acha que o jovem mestre tem medo daquele idiota do demônio da Montanha Negra? Chegando a este ponto,
adicionei urgentemente uma frase. Além disso, ainda tem sua irmã Sulian. Certo, pequena Yan Yan. Sulian ficou sem graça. Sim. Neste momento, Liu Huyan olhou para seu benfeitor com os olhos cheios de lágrimas, realmente comovida a ponto de não conseguir falar. Queria tirar seu coração e dar ao seu benfeitor. E eu estava olhando para Liu Huyan, que estava tão comovida que não conseguia falar. E disse seriamente, você é a serva do benfeitor, você só pode ser intimidada pelo benfeitor. Ninguém mais pode. Quem ousar intimidá-la, o benfeitor vai arrancar sua pele. E, assim que terminei de falar, lágrimas claras escorreram do rosto de Liu Huyan, o que me deixou perplexo. Por que você está chorando de repente? Eu não disse que com certeza vou te ajudar e que definitivamente dará certo? Não se preocupe, um pequeno demônio ancião da Montanha Negra, Engon certamente o dominará facilmente. Enquanto Liu Huyan enxugava as lágrimas, ela olhou para mim com um olhar lamentoso. Nuer acredita na força de Engon. Nuer chora apenas porque Engon é muito bom para Nuer. É a primeira vez que Nuer é tratada assim. Ouvindo as palavras de Liu Huyan, eu fiquei com uma expressão estranha. Não pode ser, você é a dançarina número 1 do mundo. As pessoas que gostam de você podem fazer fila da cidade imperial até o continente. Como pode ninguém nunca ter sido bom para você? Liu Huyan enxugou as lágrimas do rosto. E então começou a lavar meus pés enquanto soluçava. Eles não são sinceros, eles desejam o corpo de Nuer. Nuer sabe disso em seu coração. Eu pisquei, entendo. Na verdade, Engon também deseja. Liu Huyan, depois de lavar meus pés, se agachou perto das minhas pernas, massageando-as suavemente, sentindo o movimento nas minhas pernas. Olhei para baixo e vi Liu Huyan me dando um sorriso incomparavelmente encantador e dócil. Eu não resisti. Estendi a mão para tocar Liu Huyan, mas senti que isso era como tratar um animal de estimação. Justamente quando minha mão parou, Liu Huyan, com um toque de alegria nos olhos, aproximou ativamente seu rosto deslumbrante. Encostando-se à minha mão, esfregando-se suavemente e obedientemente, como um cachorrinho esfregando-se em seu dono. Ai, quem resistiria a isso? Fiquei lendo até tarde da noite. E só então me levantei para ir para a cama. Quando estava prestes a tirar a roupa, Liu Huyan, ao lado, disse timidamente. Engon, deixe Nuer servi-lo. Olhei para o lado e vi Liu Huyan já parada ali, sem ousar me encarar. Eu achei um pouco estranho. É só uma camiseta. E um short grande, eu mesmo tiro. Tem poeira ali. Vá descansar. Por que você está fazendo isso? Antes que eu terminasse de falar, vi Liu Huyan começando a se despir. Assim que terminei de falar, as mãos de Liu Huyan pararam. E ela olhou para mim timidamente, com uma expressão um tanto magoada. Engon, Nuer está sendo desagradável para Engon. Engon não deve detestar. Nuer tem um corpo limpo. Nuer é uma cortesã pura, que só vende sua arte, não seu corpo. Nem mesmo tocou a mão de um homem. Não é essa a questão. O problema é que Sulian ainda estava ali do lado. Juro que eu definitivamente não sou um eunuco. Ou um monge. Não há muitos homens neste mundo que aguentariam isso. Se Sulian não estivesse por perto, eu realmente teria cedido. Mas o problema é que agora não dá. Com Sulian ali do lado, como eu teria coragem? Especialmente sendo eu uma pessoa tão correta. E definitivamente não sou esse tipo de pessoa lasciva. Imediatamente, eu estava reprimindo minha resposta fisiológica. Enquanto a intimidava, Engon entende seus sentimentos, mas ainda não resolvemos as coisas. Como pode já querer uma recompensa? Engon não é esse tipo de pessoa. Espere até que Engon traga o demônio ancião da Montanha Negra e defina seu status, então podemos conversar sobre isso. Liu Huyan deveria estar correta. Imediatamente, ela disse apressadamente algumas vezes, esta serva não está querendo usar meu corpo para obter a ajuda de Engon. A razão pela qual tomei essa decisão é ainda mais porque admiro Engon. Agradeço a Engon. Ninguém nunca tratou esta serva assim. Esta serva está disposta. Ao dizer a última frase, Liu Huyan ficou com tanta vergonha que não conseguiu continuar. Eu então balancei a cabeça repetidamente, dizendo com seriedade, eu sei. Engon entende suas intenções. Portanto, Engon também a respeita. Quando as coisas estiverem resolvidas, não seremos ainda mais compatíveis. Neste momento, Liu Huyan olhou para mim com os olhos cheios de emoção e acenou com a cabeça repetidamente, dizendo, Engon é realmente um cavalheiro. Mas esta serva também espera que Engon saiba que esta serva já consagrou Engon como meu mestre. Quando Engon quiser esta serva estará à disposição a qualquer momento.
Engon não precisa se conter. Enquanto eu dizia isso, balancei a cabeça repetidamente, subi na cama e tirei os sapatos, dizendo, eu sei, diga. Eu queria que Liu Huyan saísse primeiro, caso contrário, eu teria uma resposta fisiológica enquanto agia com seriedade. Seria um tanto ridículo. Mas assim que me deitei, antes que eu pudesse abrir a boca, senti uma fragrância suave e úmida cobrindo-me levemente. Meu corpo ficou um pouco rígido. Assim que eu me deitei, Liu Huyan também subiu na cama. Aquele corpo encantadoramente sexy grudou em mim. Enquanto eu engolia em seco levemente, antes que eu pudesse falar, Liu Huyan, que estava grudada em meu corpo, olhou para mim com o rosto frio e disse seriamente, o corpo de Liu Yan também está frio. Uma manhã, acordei cedo. Acordei sob os cuidados extremamente detalhados de Liu Huyan. Ao me vestir para sair, Su Liuyan se transformou em um pequeno dragão de jade e se escondeu no meu peito, enquanto Liu Huyan se transformou em um tigre branco. Seguindo ao meu lado, assim que saio, sou saudado por Yao Rei Liuer. Liuer, logo as memórias de Liuer chegam. Vê-se Liuer saindo do quarto. Enquanto amarra o cinto, ele vem apressadamente. Já é hora do jovem mestre acordar. Cada vez mais cedo, Liuer já se acostumou. Assim que Liuer chega, eu digo diretamente, vá me buscar algumas batatas doces grandes, que sejam bem grandes. E batatas também, e milho, Não quero fubá, quero milho inteiro, tem que ser daquele tipo com grãos cheios. Cheio de grãos, Liuer ficou parado ouvindo isso, a mão que amarrava o cinto parou. O que é isso agora? No entanto, o primeiro princípio para ser um bom servo é não perguntar. Imediatamente Liuer disse, sim, jovem mestre, este servo irá agora mesmo. Eu balancei a cabeça e então fui para o salão principal tomar café da manhã, seguido pela grande assembleia da manhã. Meu pai geralmente volta para casa ao meio-dia depois de terminar a grande assembleia da manhã, e minha mãe já começou a se preparar com antecedência. Há muitos ensopados, aqueles com caldo antigo precisam ser cozidos por várias horas, e eu como enquanto. Continuo lendo, desta vez o livro é uma cópia do Deus da Guerra. Está quase na hora de partir, então é natural lê-lo com atenção. Depois que terminei de comer, fui para o quintal praticar como Deus da Guerra, e enquanto lia absorto, Xiao Se veio do pátio da frente para anunciar. Um homem chamado Lu Venqin veio me procurar, o neto de Lu Shongdian, bem cedo. Imediatamente, eu disse, traga-o aqui. Depois de um tempo, um jovem de aparência até que heroica chegou até mim. Parecia ter 15 ou 16 anos, 1 ou 2 anos mais novo do que eu. Ele é bem forte. Claro que é forte. Como ele poderia ir caçar todos os dias se não fosse? Assim que Lu Venqin entrou, ele olhou em volta. Wenzhen e Venqin são os maiores elogios para os oficiais civis. Ao dar o nome Lu Venqin para este neto, Lu Shonga naturalmente tinha expectativas ilimitadas para ele, mas infelizmente, Lu Venqin não ama a literatura, só ama as artes marciais. Ele realmente se desviou do caminho. Logo, Lu Venqin voltou seu olhar para mim. Naturalmente, Lu Venqin me conhecia. Afinal, quem não conhece esse playboy? No entanto, Lu Venqin não se importava comigo. Embora eu também fosse travesso, não éramos da mesma laia. No coração de Lu Venqin, ele ainda me desprezava muito. Afinal, sua ambição era entrar para o exército e lutar contra o inimigo no futuro. Servindo ao país, eu só sabia beber, festejar e ficar com mulheres. Puramente. Lu Venqin caminhou até mim, ergueu as sobrancelhas e perguntou. Meu avô disse que você viria me ensinar? O que você tem para me ensinar? Olhando para Lu Venqin na minha frente, de repente sorri. Brincar de playboy na minha frente? Jovem mestre, deixe-me mostrar o que é ser um verdadeiro playboy. Olhei para o ajudante ao lado e disse. Chame 20 guardas. O ajudante assentiu rapidamente, enquanto Lu Venqin parecia confuso e perguntou. O que você está fazendo? Eu não disse nada e balancei a cabeça para o velho ao lado. Peguei a raposa branca e a coloquei em meus braços. Peguei uma melancia com a outra mão. Mordisquei-a descontraidamente, em seguida, cuspi como um arqueiro curvado. Tuk, 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 tuk. Lu Venqin franziu a testa com essa cena e perguntou. O que você está fazendo? Ficou mudo? Logo os guardas chegaram. Batam nele. Deixem-no vivo. Lu Venqin estava cheio de dúvidas. Eu, por outro lado, carregava uma enxada. Desenterrei todas as flores que minha mãe cultivava e limpei uma grande área de terra. Já ordenei que trouxessem as batatas. Batata doce e sementes de milho que Lier trouxe de volta.
Todas essas são sementes que Lear acabou de trazer de volta. São de variedades excelentes. O melhoramento genético não significa que Lear as traga e as plante como estão. É preciso cultivá-las e cruzá-las. Essas batatas são grandes. Mas isso não significa que a produção seja alta. Pode ser que haja apenas uma batata grande em uma planta. Qual é a utilidade disso? Então, pedi às pessoas que vasculhassem os campos, procurando aquelas que produzissem muitas batatas em uma planta. Use a quantidade para cruzar com o tamanho individual. Então, divida em cepas número 1, cepas número 2, cepas número 3 e assim por diante. Em seguida, encontre um escravo para observá-las e registrar o clima todos os dias, se está ventando ou chovendo. Qual a temperatura? Para isso, eu até fiz um termômetro simulado para escolher o melhor deles. E então continuar a reprodução. Se a variedade for boa e estável, pode ser promovida em todo o país. Claro, a hibridização normal não é tão simples. Requer centenas de experimentos. Milhares, dezenas de milhares de vezes. Falando nisso, realmente tenho que homenagear o velho Yuan. O fato de eu conseguir fazer isso é por causa de Shannon. Claro, isso também mostra que o velho Yuan é igual a Shannon. Imagino que o velho Yuan já seja um deus louco no céu. Depois, vou deixar Sully dar uma olhada no céu. Talvez a gente realmente consiga ver. Brincadeira. Quando terminei tudo isso, já estava quase na hora do almoço. Assim, os 20 guardas agacharam-se no chão, ofegando e suando profusamente. Enquanto isso, Lu Venkin estava sentado no chão com o rosto inchado, mas ainda teimoso, gritando alto. Só isso? Só isso? Só isso? Só isso? Continuem! Estão fazendo cócegas? Não tem força para bater em ninguém? Sério? Essa coisa é tão resistente? Apanhou e não aconteceu nada demais, e a energia mortal de quem bateu não acabou. Claro, eu sei que meus guardas provavelmente não ousariam realmente matar, estavam pegando leve. Nesse momento, Lu Venkin me viu chegando e imediatamente começou a gritar. É só isso que você sabe fazer? Você ousa lutar comigo? Veja se eu não te espanco até a morte. Vendo Lu Venkin na minha frente, com a boca quase incapaz de abrir de tanto apanhar. Por um momento, senti até um pouco de admiração. Não esperava que ele fosse tão durão. Interessante. Quanto a querer competir comigo. Fiquei surpreso por um momento e então abri um sorriso até as orelhas e disse, você acha que está à altura? Mas, por mais corajoso que seja, ele é apenas um inimigo de 100 homens. Ontem à noite, quando voltei da casa de Gu, passei no King Kang-si. O tio não estava lá, mas tudo bem. Eu simplesmente pedi para alguém conseguir as informações de Lu Venkin. Existem 3 maneiras de capturar Lu Venkin. Decapitação. Decapitação. Adotá-lo como um cão. Impossível cortejá-lo. Eu sou o príncipe herdeiro de An, de status nobre. Como seria possível me associar a um membro da Academia Anne? Então, o neto de um compilador que enganava os pobres foi decapitado? Era isso mesmo agora? Não, antes eu pensava que a desobediência desse garoto era culpa do príncipe que o espancava. Mas eu não esperava que esse Lu Venkin fosse tão durão, igual ao seu avô, o general Lu Shondan. Então, vamos adotá-lo como um cão. E já que vamos adotá-lo como um cão, devemos atraí-lo com benefícios. Não precisamos falar da teimosia de Lu Venkin. Ele está sempre ocupado saindo para brigar com as pessoas, e ousa marcar lutas mesmo sem ser famoso. Mas, diferente de mim, essa besta, Lu Venkin, apesar de teimoso, tem um coração que deseja servir ao país. Eu sou apenas um chefe de seção. Mas Lu Shongan esperava que seu filho seguisse carreira literária. Mas Lu Venkin sempre quis ser um grande general para servir à corte. Lu Shongan não concordava. E mesmo que concordasse, não adiantaria. Os oficiais militares e civis da dinastia Lai nunca se deram bem. Lu Venkin tentou se juntar ao exército secretamente várias vezes, mas sempre era reconhecido e mandado de volta. Então, ele sempre se sentiu frustrado. Já que sabemos o que Lu Venkin quer, isso fica fácil. Eu sorri amplamente para Lu Venkin e o tentei. Você gostaria de se tornar um inimigo de 10.000 homens? Assim que terminei de falar, o olhar de Lu Venkin mudou de feroz para ingênuo, e depois para desejo. Mas Lu Venkin ponderou um pouco. Então fez uma cara estranha e disse, você, que passa o dia deitado sobre a barriga de mulheres, ainda seria um inimigo de 10.000 homens. Eu continuei sorrindo amplamente e disse, eu não, mas você sabe quem eu sou. Lu Venkin pareceu estranho e disse, você é o filho do príncipe An. Quem não sabe disso?
Então eu arqueei as sobrancelhas e disse, e meu pai também é uma pessoa. Lu Venkin quis xingar e disse, você é idiota? Você é o filho do príncipe An, seu pai é claro que é o príncipe An. Quem mais seria? O príncipe Zal. Depois que Lu Venkin disse isso, eu sorri de orelha a orelha, sem dizer nada. E Lu Venkin piscou os olhos, e de repente entendeu. O príncipe An. Todos os 3 grandes batalhões da capital pertencem ao príncipe An. E vendo que Lu Venkin finalmente entendeu, eu sorri e disse, se você se tornar meu discípulo e me ouvir obedientemente, então eu pedirei ao meu pai para arranjar um emprego para você no exército. Não será fácil? No segundo seguinte, Lu Venkin, com uma expressão séria, ajoelhou-se diretamente e juntou as mãos em frente ao peito e disse, mestre, por favor, me aceite como seu discípulo. Eu hesitei. Ei, garoto, você realmente sabe se adaptar, assuntos governamentais são importantes. Meu pai não voltou, um eunuco do palácio veio dar o recado, ao meio-dia o príncipe e o herdeiro do príncipe estão convidados para almoçar no palácio. Que pena, minha própria mãe já tinha cozinhado várias panelas de sopa, mas ainda estou muito feliz. Originalmente eu ia procurar meu avô à tarde, arranjar uma desculpa para ser enviado para esta cidade de Angan. Embora Liu Hui estivesse principalmente na área de Jianghuai, ela foi envenenada até a morte em Anshenhen. O demônio da Montanha Negra está em Anshenhen. Eu tenho uma posição oficial. Então será fácil. O comandante-chefe desta marinha é o irmão mais novo do meu pai, Em termos políticos e econômicos, ele é o ex-subordinado do meu pai. Eu vou para este mar, contando com o título de herdeiro do príncipe An, pedindo emprestado alguns soldados e levando alguns canhões vermelhos da família Guan. Não é fácil lidar com o demônio da Montanha Negra? Quanto ao motivo, ainda não pensei. Quando chegar lá e fizer a apresentação, o decreto imperial também virá logo em seguida, dando-me 2 meses para entregar 8.000 triciclos ao Ministério da Guerra. Claro, o Ministério da Fazenda também alocou dinheiro, mas como eu tinha pensado naquela noite, meu avô simplesmente entendeu errado. Seguindo o preço de 4 taéis por veículo, ele fez com que o Ministério da Fazenda alocasse os fundos. Essa alocação tem um prejuízo de mais de 100.000 taéis de prata. É como pagar uma taxa de proteção. E essa ordem repentina de 8.000 triciclos é naturalmente para lutar uma guerra. Assuntos governamentais são importantes. Palácio Imperial. O imperador Yongle está muito feliz. Seu filho mais velho finalmente concordou em deixá-lo sair para lutar uma guerra. Isso realmente alegrou o imperador Yongle. Claro, o imperador Yongle também sabia que seu filho mais velho deixava sair para lutar uma guerra, puramente porque o suprimento de alimentos para esta guerra era apenas 1/3 do usual. Tudo isso foi conquistado por seu bom neto Lu Yuan. No banquete da família, o príncipe herdeiro, o príncipe An, e todos os parentes do príncipe Zhao estavam presentes. O imperador Yongle olhou para seu bom neto Lu Yuan, que parecia cada vez mais agradável aos olhos, e perguntou sorrindo, vovô acha que você parece muito mais forte do que antes. Está quente agora, e eu ainda tenho que usar uma camiseta e um manto grande. Beber vinho faz com que eu me sinta quente por todo o corpo. Eu desabotoei alguns botões, mas fui visto pelo imperador Yongle. Eu apenas sorri. Eu respondi casualmente, agora estou pensando em como arranjar uma desculpa para ir a Anshen. O imperador Yongle notou o rosto de porco atrás de mim e perguntou surpreso, quem é essa pessoa atrás de você? Eu fiquei surpreso e então expliquei, ele é Lu Venkin. O neto do inimigo de Lu Shongan agora é meu discípulo. Esse rosto foi de um tombo. Um tombo que o deixou assim? Mas, de qualquer forma, Yongle ouviu uma notícia importante, que o neto do inimigo de Lu Shongan se tornou discípulo do seu neto. Que dia de alegria é hoje! Se não fosse pelo mais velho me impedindo, eu teria massacrado toda a família de Lu Shongan naquela época. Yongle realmente despreza Lu Shongan. Da mesma forma, Lu Shongan também despreza a família dele. Você deve aprender bem com o neto do Zen, não seja como seu avô imprestável. Lu Venkin nunca gostou das coisas do seu avô. Imediatamente se ajoelhou e respondeu. Yongle viu Lu Venkin sendo ensinado de forma tão obediente pelo seu bom neto. Ficou extremamente satisfeito e bebeu mais 2 copos. Em seguida, Yongle olhou para mim, que estava abaixo, e disse, neto, você tem alguma novidade ultimamente? Novidade eu tenho. Tenho trabalhado nisso o tempo todo, sobre guerra, mas não posso dizer agora. Essa coisa é extremamente complexa, não consigo produzir muitas unidades por dia. Tenho medo de que, se eu disser, meu avô vai querer me controlar de novo.
Isso não pode acontecer. Não tenho muitas unidades. Desta vez, tenho que priorizar o uso pelo meu próprio pai na expedição. Imediatamente balancei a cabeça e disse, atualmente, não tenho nada. Ao ouvir isso, Yonglidi não ficou desapontado. Faz pouco tempo que essa bicicleta foi inventada. Além do mais, neste último mês, meu bom neto tem se dedicado a outras coisas. Aquele sabonete é realmente bom, devo dizer. Imediatamente, Yonglidi assentiu. Em seguida, de repente disse, estude mais essas coisas úteis. Não gaste tempo com coisas de mulher. Não tem utilidade. Yonglidi estava falando do perfume. Em relação às palavras do meu avô, eu só posso lançar um olhar. Despreza coisas de mulher, não é? Acha que essa coisa não tem utilidade, não é? Tudo bem. Espere até precisar de dinheiro na próxima vez que for para a guerra, não venha me procurar. Eu e Yonglidi ficamos trocando palavras, e o príncipe An e a consorte do príncipe An ficaram muito felizes. Antes, nos banquetes familiares, Yonglidi no máximo perguntava se eu estava comendo bem e dormindo bem ultimamente. E então não dizia mais nada. Mas hoje, ele realmente falou tanto. O príncipe An e a consorte do príncipe An estavam quase radiantes de alegria. E neste momento, Lu Qing, sentado do outro lado, está muito deprimido. Sua vida amorosa não tem ido bem ultimamente. Ele não vê Gu Qing há um mês. Agora, nem mesmo nesses banquetes familiares. Até o meu histórico ofuscou você. Antes, nesses banquetes familiares, você era quem se destacava. O vovô te perguntava várias coisas e você respondia, recebendo elogios de todos. Mas hoje, o vovô só fala comigo. O príncipe herdeiro realmente não se importou com isso. Em vez disso, olhou para o imperador Yongle e disse de repente, pai, sendo assim, então mande alocar grãos. Desta vez, os grãos virão do sul. Mas antes que o príncipe terminasse de falar, o imperador Yongle sorriu e disse como uma velha raposa, pai já começou a reunir grãos do sul há muito tempo. O príncipe ficou surpreso e disse, quando? O imperador Yongle não pôde deixar de rir alto e disse, começou há meio mês, não foi? Ao ouvir isso, o príncipe ficou sem palavras. Que bom! Meu pai já estava preparado há muito tempo. Hoje ele só veio me avisar. Não importa se eu concordo ou não hoje, essa guerra vai acontecer. Só que meu pai escondeu muito bem. Eu não sabia de nada. Enquanto toda a família ria e conversava, um eunuco de manto vermelho correu apressadamente para a porta do salão principal, com um rosto em pânico, segurando um memorial nas mãos. Assim que entrou, atraiu a atenção de todos no salão principal. O imperador Yongle franziu a testa ao olhar para o eunuco e perguntou, o que aconteceu? O eunuco estremeceu e então gritou, folha amarela. Relatório urgente do gabinete. Ladrões e bandidos ao redor da cidade estão causando desastres, interceptaram a estrada oficial e incendiaram 2 grandes celeiros de grãos na rota de navegação. O imperador Yongle ficou confuso. O salão principal ficou silencioso. A música suave parou. Todos no local olharam para o eunuco com espanto no rosto. Nesse momento, os primeiros pensamentos na mente de todos eram diferentes. O primeiro pensamento do imperador Yongle foi: será que são os bandidos e ladrões unidos por Jianwen? E meu primeiro pensamento foi: será que são os funcionários da rota de navegação que incendiaram? Afinal, isso é muito típico. Desde que há registros históricos, o número de vezes que celeiros de grãos foram incendiados é muito, muito grande. E toda vez que há um incêndio, é quando se precisa de grãos para ajuda ou para uso. De qualquer forma, se você não usar os grãos, não importa se eles ficarem ali por 10.000 anos. Mas se você precisar usar, meu avô decide repentinamente lutar uma guerra e transfere grãos urgentemente do sul. Os funcionários da rota de navegação não têm tempo para manobrar. Então eles encenam uma boa peça com bandidos e ladrões. Quanto a ser muito típico, é tudo muito fantasioso. Ainda bem que o sistema é um depósito de grãos antigo. As várias razões para o incêndio são mais absurdas que os pedidos de licença de um autor de novelas online. O que todos pensam agora? Seja qual for o primeiro pensamento, um ponto em comum é que esses bandidos ousam roubar estradas oficiais. Ousam incendiar depósitos de grãos. Definitivamente há algo suspeito nisso. O que são estradas oficiais? Na verdade, são as rodovias da antiguidade. Na Terra, na antiguidade, desde a dinastia Qin, a primeira grande coisa que Qin Shi Huang fez ao assumir o cargo foi construir uma estrada por todo o país para que os soldados de Daquin pudessem viajar rapidamente para todos os cantos do país. Basicamente, em qualquer dinastia,
roubar estradas oficiais. E destruir estradas oficiais é o mesmo que se rebelar. Para esses bandidos, é pura busca pela morte. Na antiguidade, em todas as dinastias, a atitude em relação aos bandidos e ladrões nas montanhas era, na verdade, fechar os olhos. Contanto que não façam nada de extremo, basicamente a corte não se importa. Ou finge e engana o povo. É realmente porque essa coisa não pode ser eliminada com força bruta. Se for uma era próspera, os bandidos definitivamente não se esconderão. Caso contrário, não importa o quanto você tente eliminá-los, você não conseguirá. Especialmente porque eliminar bandidos não é uma tarefa fácil. Caso contrário, por que falar sobre Lian Sampo? Além de alguns poucos que são verdadeiros heróis como Wu Song, o resto é puro lixo. Se não fosse pelos 800 li de pântanos, já teriam sido eliminados pela corte. Que audácia! O imperador Yongli bateu furiosamente na mesa. Todos se levantaram imediatamente, levantaram-se e ajoelharam-se no centro do salão. Não é à toa que o imperador Yongli estava tão furioso. Os depósitos de grãos de Jiangnan são os maiores depósitos de grãos de todo o império. A região sul é, em primeiro lugar, a retaguarda. Em segundo lugar, o sul planta grãos. Coisas como batatas podem ser plantadas 2 vezes por ano. Naturalmente, os depósitos de grãos são os maiores. Agora, 2 depósitos de grãos foram queimados. Ninguém sabe quantas dezenas de milhares de quilos de grãos foram perdidos. Existe até a possibilidade de que, por causa da queima desses 2 depósitos de grãos, o tempo de expedição seja adiado. O mais importante é que, com o prolongamento do tempo de guerra, a região de Jiangnan ainda precisa transferir grãos. Se a retaguarda não estiver estável, como o exército pode atacar? Se você continuar transportando, os grãos serão roubados novamente. Este assunto deve ser resolvido antes que o exército parta, eliminando completamente os bandidos do sul, o mais rápido possível. O mais tardar em 3 meses. Imediatamente, Lu Qing juntou as mãos e disse em voz alta: Vovô, seu neto está disposto a liderar tropas para o sul para subjugar os bandidos. Enquanto Lu Qing falava, levantei a cabeça e dei uma olhada. O príncipe herdeiro ao lado de Lu Qing parecia indefeso. Aparentemente ele tentou puxar Lu Qing agora há pouco, mas não conseguiu. Lu Qing queria muito ter uma chance de se mostrar, e esta era uma ótima oportunidade. E eu, por outro lado, estava buscando a morte. Este assunto também é uma boa oportunidade para mim. Eu também posso aproveitar esta oportunidade para ir para o sul. No segundo seguinte, eu imediatamente levantei a cabeça e olhei para Yongli Ji. Vovô, neste momento, seu neto pensa. Não é tudo causado por bandidos. Antes, nessas horas, eu absolutamente não conseguiria soltar nenhum pum. E hoje, essa fala repentina deixou todos um pouco surpresos. Todos viraram a cabeça para mim. Yongli Ji, naturalmente, também olhou para mim surpreso. Alguns segundos depois, Yongli Ji então assentiu levemente e disse: Diga-me. Imediatamente, eu juntei as mãos e disse: Este assunto deve ter algo de estranho. Seu neto pensa que este assunto é muito provavelmente devido ao déficit nos celeiros da frota. Incapaz de ser reposto temporariamente, esses oficiais da frota se uniram aos bandidos e encenaram tudo. Seu neto está disposto a ir para Jiangnan para investigar e punir este assunto. Assim que minhas palavras foram ditas, o príncipe An e a princesa ficaram naturalmente felizes. A alegria em seus corações já estava estampada em seus rostos. Raro, realmente muito raro. Seu próprio filho realmente conseguiu pensar nisso de repente. É realmente completamente diferente de antes. E aquele Yongli Ji também estava um pouco surpreso. Este seu neto. Na verdade, este assunto não é difícil de entender. Yongli Ji pensou nos remanescentes de Jianvin na primeira vez. Na segunda vez, ele também pensou no déficit nos celeiros. É só que este seu neto, que antes se comportava mal, também conseguiu pensar nisso de repente. Este assunto não é fácil. Comparado com a iluminação de seu neto, o fato de 2 celeiros da frota terem sido queimados não parece ser um grande problema. A expressão de Yongli Ji melhorou muito, e neste momento, o príncipe herdeiro que estava na frente. Naquele momento, ele virou a cabeça e me lançou um olhar significativo. Aquele rosto gordinho e adorável olhou para mim. Antes disso, não importa se eu inventei bicicletas ou triciclos, ou motores de combustão interna, meu pai elogiava muito. Mas eram apenas elogios verbais e nunca permitia nenhum cargo oficial. Desta vez, também neste momento, Yongli Ji disse de repente: Lu Yuan, ouço o decreto. Às 10 da manhã, o cais do Canal Grande. Luzes brilhantes.
4 grandes navios atracam, um navio do Tesouro Oficial. 3 navios de guerra Tigre. Tudo isso foi preparado para mim pelo Príncipe An. Desta vez, minha viagem. A casa providenciou uma tenda extremamente grande. Só o servo Van Fei preparou mais de 300 pessoas para mim, girando no navio do Tesouro Oficial. Há também 3 navios de guerra Cabeça de Tigre, com a guarda pessoal de An Wang a bordo, totalizando 3.000 pessoas. Geralmente falando, um príncipe tem 3. Na realidade, realmente não há necessidade. Minha jornada desta vez é para investigar a corrupção de funcionários. Lu Qing é quem deve liderar as tropas para lutar, e mobilizar tropas diretamente assim é realmente irregular. Mas esta é a primeira vez que sou designado para um cargo oficial. An Wang e An Van Fei estão extremamente felizes. Esta ostentação é para dar ao próprio filho uma grande e desta vez Lu Qing também está indo junto no navio. Dá para ver que Lu Qing não quer estar no mesmo navio que eu. No entanto, o príncipe herdeiro disse para não esbanjar e insistiu para que Lu Qing embarcasse no meu navio. An Wang estava com um olhar presunçoso e até levantou as sobrancelhas para mim. O que isso significa é: olhe, um som de cascos de cavalos ao longe. Lu Qing está atrasada. Ao sair do carro, primeiro cumprimentou o príncipe herdeiro, An Wang e Wang Fei presentes. Depois de cumprimentar os 2 príncipes, algumas pessoas tiraram 2 grandes caixas da carruagem. Claro, estas são para mim. Uma caixa é de roupas. Desta vez vou para Jiangnan. No mínimo, serão 2 ou 3 meses. Quando eu voltar, provavelmente será no final do outono. Naturalmente, estão todas limpas. E outra caixa são alguns petiscos que Lu Qing fez à noite. Olhando para as roupas e o rosto de Lu Qing, o manguito e a farinha no pescoço mostram que Lu Qing imediatamente agiu depois de saber da notícia. E então entregou apressadamente tantos petiscos. Receio que Lu Qing não tenha dormido desde a tarde até agora. Lu Qing, que estava ao lado, viu esta cena. Piscou os olhos. Lu Yuan, você é um maldito. E eu, olhando para Lu Qing, que está acordada há um dia inteiro. Depois de fazer os petiscos, ela imediatamente dirigiu até aqui. Meu coração está cheio de emoção. Falando nisso, embora eu tenha convencido Lu Qing a me chamar de irmão, na verdade, durante os dias em que passamos juntos, Lu Qing é mais como uma irmã, cuidando de mim. Olhando para Lu Qing, que não dormiu por um dia, e veio empoeirada sem nem ter tempo de trocar de roupa, estou realmente comovido. Eu não disse nada muito sentimental, apenas um pouco despreocupado. Isso é realmente obrigado, irmã Qing. Lu Qingan também não ficou brava por ter trabalhado duro o dia todo e vindo à noite apenas para ouvir essa frase. Em vez disso, ela sorriu timidamente, com um toque de travessura. Não é natural que uma irmã cuide de seu irmão. Os 2 trocaram um sorriso. Tudo estava dito sem palavras. Enquanto isso, o rei Ai e a consorte An se abraçavam, olhando para a cena à frente. Num piscar de olhos, parecia a juventude dos 2. Certa manhã, no deck mais alto do navio do tesouro, eu estava deitado em uma velha cadeira, com as pernas cruzadas. Olhando para o deus da guerra em minhas mãos, o cão pastor alemão estava deitado aos meus pés, roendo um osso grande. Su Lian estava sentada ao lado, olhando atentamente para um livro de imagens, enquanto Liu Huyan descascava uma uva e a levava à minha boca, alimentando-me com infinita gentileza. Eu estava olhando para o deus da guerra em minhas mãos. Enquanto isso, Liu Huyan, rindo, colocou a uva em sua própria boca e então, com infinita ternura e charme, me alimentou. Está doce? Eu virei uma página do Deus da Guerra e respondi casualmente. Mais ou menos. Então eu comecei a induzir. Você não precisa me servir assim, é muito cansativo. Não precisa ser tão reservada. Faça o que quiser. Quando o navio atracar, o jovem mestre lhe dará dinheiro. Compre o que quiser, não se considere uma serva. Embora eu seja um jovem mestre, sou sempre servido, mas esse tipo de serviço é um pouco demais. Me deixa um pouco desconfortável. No entanto, depois que eu terminei de falar, Liu Huyan disse docemente, não estou cansada nem um pouco. Esta serva só quer servir o jovem mestre, não quero mais nada. Esta serva também não quer o dinheiro do jovem mestre. Esta serva ainda quer dar dinheiro ao jovem mestre. Eu perguntei confuso, você me dá dinheiro? Liu Huyan descascava uma uva enquanto acenava com a cabeça alegremente. Sim. Esta serva economizou muito dinheiro ao longo dos anos. Depois disso, Liu Huyan não conseguiu mais esconder seus pensamentos. Ela me serviu completamente como seu mestre.
Quando aqueles belos olhos me olhavam, a gentileza e o amor neles quase transbordavam. Às vezes, demônios realmente se importam mais com os sentimentos do que os humanos. Contanto que eles reconheçam você, eles serão leais a você para sempre. Mesmo que você os bata e os xingue no futuro, eles não o abandonarão. Se você for bom para ele, alguns demônios profundamente leais ainda procurarão sua reencarnação gentil e respeitosa. Continuar a servir, mas isso parece violar as leis celestiais. Será punido por trovões celestiais, mas ainda haverá alguns demônios que farão isso sem hesitação. Não são como os humanos, você os trata com sinceridade e eles o traem. Ingratos, mordem a mão que os alimenta. O que está olhando? Estou falando de você, Lu King. Estou lendo um livro e dizendo, irmão, eu já te disse 1 milhão de vezes. Não dá, o dinheiro que ganho tenho que guardar para a aposentadoria. Estou no meu barco, comendo minha comida e você ainda quer me pedir tropas de elite emprestadas? Isso não dá. Meu pai os enviou para me proteger. Podemos emprestá-los a você? Lu King veio hoje de manhã depois do café, com um único objetivo, pedir tropas emprestadas. As 3.000 tropas de elite nos 3 navios de guerra Tigre atrás querem ser emprestadas por completo. Eu entendo Lu King, porque acabar com esses bandidos é realmente muito difícil. A dificuldade está no limite de tempo. O sul tem muitas montanhas e estradas perigosas. Esses 300 bandidos estão guardando a barreira natural. Mesmo dezenas de vezes mais soldados não conseguem entrar. Se atacarem diretamente, muitos terão que morrer e ainda não é certo que conseguirão subjugá-los. Quanto à artilharia, é inútil. O ângulo máximo de elevação da artilharia da dinastia anterior é muito baixo para atingir as portas da montanha dos bandidos. Segundo, e o mais importante, existem algumas passagens perigosas, que são tão difíceis de subir que você mal consegue subir, que dirá arrastar um canhão para cima. Então, desde os tempos antigos, o extermínio de bandidos geralmente envolve cercar as montanhas onde os bandidos estão, esperando que sua comida acabe. Mas o problema é, primeiro, como cercar? O sul tem muitas montanhas. Antes que seus soldados cheguem, as pessoas já fugiram. Você pode nem conseguir encontrá-los. Isso exige muitos soldados para procurar vestígios. Depois de encontrá-los, você começa o cerco. Mas surge outro problema. Esses bandidos acabaram de queimar 2 depósitos. Então, antes de queimar, eles certamente roubaram um monte de comida, roubaram até não poderem mais carregar. Então, eles cercam por 6 meses, 1 ano. Não serve de nada. E agora, Lu King tem no máximo 3 meses. Então, ele tem que pedir tropas emprestadas para si mesmo. Mas aí surge o problema. Devo ou não emprestar? Merda, quando eu o vejo, como eu poderia emprestar isso? Essas tropas são a elite do meu pai, a guarda dourada. Se ele as machucar, se ele as inutilizar, como vou encarar meu pai quando voltar? Além do mais, se você usar minhas tropas para ganhar mérito e conquistar a montanha, vai se ferrar com o vovô. Todo o crédito seria seu? Impossível. O que você está pensando? Você tem a audácia de abrir a boca? Você realmente me toma por idiota? Impossível emprestar. Além do mais, o mais importante é que eu também quero exterminar os bandidos. Isso mesmo. Eu quero levar esses 3.000 homens para exterminar os bandidos. Nesse momento, Lu King, sentado ao lado, observava a cena à sua frente com uma expressão sombria. Deixando as tropas de lado, quando foi que você transformou Liu Hui em sua escrava? Não, aquela bela cortesã que lê contos? Quem diabos é essa de novo? Quando foi que essas duas embarcaram no navio? Como você conseguiu trazer 2 mulheres para perto de tantas pessoas? Por que as mulheres ao lado de Lu Yuan são todas mais bonitas que as outras? Por que são todas tão lindas? Por quê? Então, Lu King realmente entrou em colapso. Ontem à noite, eu e Gu Qinga nos conhecemos um pouco. E isso deixou Lu King infeliz, como se fossem um casal de velhos. Depois de uma noite de sono, ele quase esqueceu. Depois do café da manhã, ele pensou em vir me consultar sobre pedir tropas emprestadas. Embora Lu King também achasse que as chances não eram grandes, o que custava perguntar? Não havia nada a perder. Aqueles que realizaram grandes feitos na história, quem não foi cara de pau? A musa de tantos homens. Lu King nunca tinha visto Liu Huyan pessoalmente, mas Liu Huyan tinha seu característico cabelo rosa, e havia muitos retratos de Liu Huyan na cidade imperial. Quem não sabe? E ouvindo a conversa dos dois, Lu King pôde confirmar que era Liu Huyan.
Lu Qing realmente ficou paralisado. Sua mente estava cheia de perguntas. Espera, por que Liu Huyan está na cidade imperial? Por quê? Ele não estava na região de Jiangnan? Quando chegou à cidade imperial? E chegando à cidade imperial ainda por cima? A cada frase se autodenominando escrava. Quando foi que reconheceu esse cozinheiro como mestre? Não é possível. Essa é a famosa Liu Huyan, a cortesã número 1 do mundo. Lu Qing está completamente boquiaberto. Dá vontade de chorar. Por que isso? Afinal, qual o sentido? Você já tem a Gu Qinga. Como você ainda consegue ser tão extravagante? Lu Qing está realmente um pouco deprimido, pelo que vejo. Lu Qing ficou ainda mais sem palavras. Você foi investigar casos de corrupção e desvio de dinheiro. Que grande confusão pode acontecer? Eu balancei a cabeça e disse, não é bem assim. E se eu descobrir um grande caso? E se aquele bando, acuado, quiser me matar para silenciar? É claro que preciso de mais pessoas para me proteger. Na verdade, em circunstâncias normais, Lu Qing ainda poderia discutir comigo por mais algumas frases. Mas o Lu Qing realmente não aguenta mais. A forma como a Liu Huyan está me servindo é lastimável. Que maravilha! Nenhum cachorro é tão obediente quanto a Liu Huyan. Dando casca de uva para esse cara, servindo chá e água para esse cara. O pior é que eu sou preguiçoso e nem me movo para cuspir as sementes de uva. Mas estou sendo teimoso. Rapidamente, Liu Huyan pega as sementes de uva que saem da minha boca e as joga fora. Se Lu Huyan estivesse sendo forçada a isso, Lu Qing não se sentiria tão mal. Porque, nesse caso, significaria que eu e você estamos nos aproveitando da nossa posição familiar. Seu canalha, seu playboy. Que grande futuro! Enquanto eu, mesmo sendo neto do imperador, nunca fiz nada do tipo à força. Sou puro, sou importante. Mas não é isso que acontece. Radiante e feliz, Liu Huyan irradia alegria em cada sorriso. Que alegria! Quanta boa vontade! Quase que a Liu Huyan me faz engolir as sementes de uva que eu tinha cuspido. E coloca na boca para lamber bem. Lu Qing simplesmente não consegue entender. Esse monstro é tão bom assim? Servir um monstro te deixa tão feliz assim? Acorda, Liu Huyan! Você é, por acaso, a própria Liu Huyan? O sonho de tantos poetas e intelectuais. Lu Qing realmente não podia mais suportar ficar ali. Disse algumas palavras aleatórias e foi embora. Enquanto eu continuei a ler os livros militares na minha mão. Nesse momento, Lu Wenqin, ao lado, revira os olhos de repente e diz, só Lier consegue administrar bem. Essa segunda pessoa. Até que quero dar um jeito de fortalecer esse garoto, ele vai ter que enfrentar aqueles caras muitas vezes no futuro. Quero dar uma força para o meu pai. Mas, ei, esses lugares onde eles lutam e perdem esperma, que tipo de lugar são esses? Terra inóspita e desolada, um bom lugar para os ovos prosperarem na umidade. Então, eles também não deixariam Liu Jing ir ao pastoreio todo ano, me fazendo seguir meu velho para um lugar assim, indo por mais de meio ano. Até 1 ou 2 anos. Que loucura, eu não sou meu avô. Um maníaco por guerra como meu velho, como reprimir bandidos aqui em Hangzhou, isso sim. Tentando cantar uma música de Otod e reprimir os bandidos, alegremente. Mas ir para além da grande muralha. Isso não dá. Então eu tenho que encontrar um substituto obediente para me substituir e liderar o exército na batalha. Este Lu Wenqin é uma boa escolha. Este garoto é cabeça dura, um bom material. Quanto a ter talento para a guerra, isso não importa. De qualquer forma, eu sei fazer. Lu Wenqin é apenas minha máquina de execução implacável. Quanto às palavras de Lu Wenqin, eu sou sarcástico e nada engraçado. Oh, você é muito inteligente? Você adivinhou tudo. Lu Wenqin ficou animado quando ouviu que era verdade. Não se esqueça de mim. Então, como vamos lutar? Como lutamos não importa, o importante é. Contanto que me deixem ir. Eu balancei a cabeça e pareci misterioso. O segredo passou em um piscar de olhos por mais de 10 dias. Meu grupo finalmente chegou a Anshenren. Ao chegar ao cais, todos os funcionários de Anshenren vieram nos receber. Assim que o navio chegou ao porto, Lu Qing desceu apressadamente. Ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. Nesses 10 dias, Lu Qing estava pensando em uma coisa. Chegar ao porto rapidamente, sair deste lugar fantasmagórico rapidamente. Ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. Todos os dias Lu Qing me via com essas duas mulheres deslumbrantes, cochichando intimamente. Especialmente aquela Su Lian. Seu jeito de falar era charmoso, e sua maneira de agir era ainda mais coquete e sedutora.
A voz dela não era nada comum, e o desejo de que meus olhos cheios de amor fossem todos para ela fez Lu Qing gritar que não aguentava mais. Você gosta tanto assim? Aqueles olhos quase grudavam. Toda a pele de galinha de Lu Qing se arrepiou. Lu Qing realmente não aguentava mais ficar neste lugar fantasmagórico por um minuto. O navio atracou. Então ele levou seus 2 seguidores para fora do navio rapidamente. Eu, naturalmente, também levei Su Lian. Junto com o pastor alemão e Lu Wenqing, descemos do navio sem pressa. Quanto a Su Huyan. Enquanto isso, no navio do tesouro, Liu Huyan não pode aparecer nos eventos seguintes. É fácil alertar a cobra na grama. O grupo entrou nas carruagens que os oficiais locais já haviam preparado. Eles foram para Buchenxi. Depois de chegarem a Buchenxi, o grupo se sentou junto. Agora, o assunto dos bandidos é o mais importante. Naturalmente, devemos discutir o assunto dos bandidos primeiro. E este meu armazém de chá e grãos. É meu problema, mas na verdade não é tão importante. Finjo estar cochilando ao lado. Mas, na verdade, ouço atentamente, especialmente a localização e o número atuais de bandidos. Eu secretamente anotei tudo isso em meu coração. Depois que Lu Qing falou um pouco aqui em Buchenxi e aprendeu as informações básicas, ele vai liderar os soldados para o acampamento militar? Agora, essas pessoas que restam em Buchenxi estão todos fantasiando que será minha vez a seguir. E para mim, todos têm muito medo. Lu Qing está aqui para resolver o problema dos bandidos, e eu controlo o poder de vida e morte deste grupo de pessoas. Sem mencionar o assunto do armazém de grãos, essas pessoas estão coludindo com os bandidos? Mesmo que seja apenas sobre a corrupção de funcionários corruptos. Bom, só investigar a corrupção é o suficiente para essas pessoas sofrerem. Enquanto essas pessoas me olham nervosamente, eu olho para este grupo de pessoas com um sorriso e digo, vamos fazer uma grande festa, certo? O que significa festa? Todos não entendem. Eu explico com um sorriso. É convidar todos os literatos e poetas famosos em Jianguai e Jiangnan, bem como todos os tipos de cortesãs famosas. Todos se reúnem para um banquete de meio mês e uma competição de degustação de fragrâncias de cada família. Apresentei Liu Shen em detalhes novamente. De repente, esses oficiais locais na rota de navegação entenderam. Entendi, é uma orgia, certo? Mas todos pensam cuidadosamente. Eles não se sentem surpresos. Que tipo de besta é esse príncipe herdeiro An? Todos já ouviram falar há muito tempo. Mas recentemente ouvi dizer que o príncipe herdeiro se iluminou e não é mais como antes. Todos realmente pensaram que o príncipe herdeiro An havia se tornado poderoso. Desta vez, ele realmente vai pegar essas pessoas. Mas agora, dê uma olhada, tudo bem? Ele ainda é o mesmo. Uma orgia? Isso é ótimo. Contanto que você não investigue corrupção e suborno. Contanto que você não o faça à luz do dia e em plena luz do dia nas ruas. Então, faremos o que você quiser. Todos acenaram com a cabeça e sorriram. Sim, sim. 4 dias depois, Yongli olhou para este relatório urgente de 800 li em sua mão, seu rosto cheio de raiva. Joguei o relatório na mesa do dragão. Eu mandei você investigar um caso, e você organiza uma orgia para mim? A noite cai. Estou sentado em um barco de flores, cruzando as pernas e aproveitando a brisa suave de Jiangnan. Bebendo vinho de flores. Neste momento, no meio do Lago Oeste, há um grande palco, pelo menos do tamanho de um campo de futebol. Nele, artistas de Jiangnan e de todos os lugares de Jianguai se apresentam, cantores e dançarinos se revezam. Que agitação! E ao redor desse enorme palco, há todos os tipos de barcos de flores. Também há alguns literatos brindando e recitando poemas. Enquanto observam o banquete sombrio no palco no centro do lago, por um momento, o Lago Oeste está muito animado. Que lindo! Todos os tipos de lanternas de flores, lanternas rosas. Estou em um pequeno barco, bebendo vinho e olhando para o palco no centro do lago, esperando silenciosamente o grande show que começará em breve. Por que estou organizando essa orgia? Ah, que besteira! Que orgia! Este é um festival cerimonial legítimo. Por que estou organizando isso? Naturalmente, é para a missão do sistema. Você deve saber qual é a minha missão do sistema: ajudar Liu Huyan a recuperar sua identidade. Ajudar Liu Huyan a recuperar sua identidade não é tão simples quanto matar o velho demônio da Montanha Negra. Isso não tem nada a ver com matar o velho demônio da Montanha Negra. Matar o velho demônio da Montanha Negra é uma promessa pessoal que fiz a Liu Huyan, não tem nada a ver com a missão do sistema. Isso tem que ser divulgado, para que todos saibam.
E eu organizando um espetáculo tão grande é para que todos saibam que as ações de Liu Huyan durante este período não foram suas, porque Liu Huyan foi bestializada pelo velho demônio da Montanha Negra. Começou a aceitar clientes e vender suas noites. Para ser mais direto, de pepino verde virou pepino vermelho. Isso pode? Isso definitivamente não pode. Eu definitivamente vou receber Liu Huyan. Se não puder ser a esposa principal, ela certamente será minha concubina. Isso é normal. Não sou um canalha. Mesmo que meu pai e minha mãe sejam muito apaixonados. Meu pai não tinha 18 ou 19 concubinas e teve 10 filhos e 7 ou 8 filhas com essas 18 ou 19 concubinas. É realmente desnecessário medir as pessoas deste mundo com os padrões morais da Terra. Além disso, na situação atual de Liu Huyan, temo que mesmo que eu a mande embora, Liu Huyan não irá embora. Então, naturalmente, tenho que recebê-la. Onde foi que eu errei? Eu só queria dar um lar para Liu Huyan. Eu errei? Então, sendo assim, algumas coisas precisam ser esclarecidas para todos. Primeiro, isso tem que provar o afeto de Liu Huyan. Segundo, também não posso deixar que as pessoas me ridicularizem pelas costas. O herdeiro do príncipe é entrando nos domínios do mundo, Dong Guangan, é realmente ridículo. E aquele demônio da Montanha Negra? Devo matá-lo? Claro que devo. Para ser preciso, já o matei. O processo de matar o demônio da Montanha Negra foi um tanto cômico. Eu me preparei bem. 3.000 soldados leves reunidos, 20 canhões Red Colt, 600 bombas 10 estrelas Tio, para explodir aquele demônio da Montanha Negra em pedacinhos. Mas o resultado final foi que os canhões explodiram ruidosamente, perturbando Sulian enquanto ela lia seu livro de desenhos. O resultado foi que Sulian correu diretamente para o fogo da artilharia com seu livro de desenhos na mão. E matou o demônio da Montanha Negra com 800 anos de cultivo. Isso mesmo. O demônio da Montanha Negra com 800 anos de cultivo foi morto por Sulian. Isso realmente me deixou maravilhado. Conhecimento é poder, no nível físico. O que aconteceu com o livro de desenhos? Romances também são conhecimento. Olhei para Sulian, que estava lendo seu livro de desenhos em silêncio ao meu lado, e achei-a ainda mais adorável assim, tão quieta. Sulian, lendo seu livro de desenhos com tanta seriedade, é adorável. Olhei para Sulian e pisquei, de repente curioso. Sulian, aquele demônio da Montanha Negra tinha 800 anos de cultivo. Você tem 1000. A diferença não é tão grande. Como é que ele foi morto a pauladas com um livro de desenhos? Sulian levantou a cabeça e me olhou, piscando, pensando seriamente, e então disse: talvez seja porque eu cultivo o caminho certo. Ele é o caminho demoníaco, certo? Pisquei e disse: isso é o que chamamos de... O demônio sobe um pé. O tão sobe 10. Sulian acenou levemente com a cabeça e disse: acho que sim. É como se o monge cultivasse o caminho certo, e só precisasse de algumas décadas a menos de cultivo para exterminar um grande demônio com centenas de anos de cultivo. Pensando nisso, encarei a razão. Olhando para Sulian à minha frente, gostei dela cada vez mais. Em uma interação na vida de Sulian, de repente abracei a cintura fina de Sulian, peguei o livro de desenhos da mão de Sulian e disse: deixe este herdeiro do mundo ver o que você tem lido nesses dias, que está tão absorta. Virei a mão para olhar e, nossa, vi o nome do livro de desenhos. Eu não aguentei e comecei a rir na hora, e o rosto normalmente frio de Sulian ficou incrivelmente vermelho naquele instante. Sulian, voltando a si, rapidamente pegou o livro de volta e se escondeu. Ela não se atreve a me olhar de novo, enquanto eu rio alto. Nestes 10 e poucos dias desde que saímos da cidade imperial, Sulian o segura e lê todos os dias. Eu pensei que ela estava lendo algo incrível, mas é só esse tipo de coisa? Mas, pensando bem, parece que combina muito com a personalidade de Sulian. Enquanto eu e Sulian brincávamos, o grande espetáculo à distância também começou. O grande espetáculo principal de hoje é o Lago Qingyu de Liu Huyan. Claro, é a falsa Liu Huyan. Após o início do grande espetáculo principal, todo o Lago Oeste ficou em silêncio. Os literatos pararam de brindar e recitar poemas, e os barcos de flores também pararam. Os pequenos comerciantes pararam de vender, e as pessoas nas ruas da costa também pararam e ficaram olhando. Todos olharam para o centro do Lago Oeste. Logo, a falsa Liu Huyan apareceu, com uma roupa reveladora e fresca, como um grupo feminino coreano da terra, e então começou a cantar, dançar e fazer rap. Não, ela começou a mostrar sua bela dança.
justamente quando todos estavam fascinados. Ruvenkin liderou meus guardas e apareceu. Ruvenkin correu rapidamente para o centro do palco, escondendo uma escama de dragão de jade dourada na mão. Então, de repente, ele agarrou o topo da cabeça desta falsa Liu Huyan. Por um momento, o Lago Oeste ficou em polvorosa. Quem é essa Liu Huyan? Ela é absolutamente a musa inspiradora dos literatos de todo o mundo. Apesar de haver rumores de que essa Liu Huyan parece ter se transformado de uma cortesã pura em uma cortesã popular, e até foi servir grandes figuras da província, mas isso não impede os sentimentos desses literatos. De qualquer forma, não há evidências, são apenas rumores. O quê? Há evidências? Eu não ouço, eu não ouço, eu não ouço, eu não ouço. Falso, 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 falso. Liu Huyan é definitivamente a melhor. Ruvenkin sendo assim com Liu Huyan, por um momento, o Lago Oeste estava prestes a explodir. Alguns estudiosos radicais até pularam no lago, atacando loucamente Ruvenkin, querendo matar Ruvenkin. Felizmente, Ruvenkin reagiu rapidamente. Depois de controlar Liu Huyan com a escama de dragão na mão, ele gritou apressadamente. Falso, ele é falso. E os guardas que subiram ao palco com Ruvenkin também ficaram com o couro cabeludo dormente, olhando para essas pessoas revoltadas, e gritaram em voz alta juntos. Essa Liu Huyan é falsa. Centenas de pessoas gritando juntas que Liu Huyan é falsa. É que fez a revolta parar um pouco. Ruvenkin também não ousou se apressar, e imediatamente gritou alto. Ele está pintado, é uma imitação. Prestem atenção. Em seguida, Ruvenkin pressiona violentamente o espírito do dragão em sua mão, e então esta falsa Liu Huyan solta um grito miserável, e a pele em seu rosto derrete como se estivesse derretendo pela metade. No final, ela caiu no chão como uma massa nojenta, e um rosto comum apareceu na frente de todos, enquanto Ruvenkin seguia o roteiro. Olhando para as pessoas boquiabertas diante do banco de madeira, ele continuou. Ele usou um truque antes para prender a verdadeira Liu Huyan. Não me importo com o resto da história. Porque ontem no barco já tinha ensaiado várias vezes. Depois que Ruvenkin terminou de falar, a verdadeira Liu Huyan finalmente apareceu. Após sua aparição, ela reclamou amargamente de como eram seus dias depois de ter sua identidade roubada, e também disse que era por causa da devassidão do príncipe herdeiro An, que a ajudou a recuperar sua identidade. Dessas palavras, 3 partes são verdadeiras. 7 partes são falsas. De qualquer forma, as pessoas que assistiam ficaram com tanta pena que seus olhos estavam cheios de lágrimas. E ao mesmo tempo, uma voz fria do sistema soou na minha cabeça. Deus da guerra chegou à conta. Neste momento, depois que Liu Huyan terminou de falar sobre o enredo que havia sido combinado antes no palco, ela continuou repentinamente. O que vou dizer a seguir? Eu não sei. A ideia principal é que, após este incidente, Liu Huyan sentiu profundamente que estava sendo invejada. E também impediu que outras irmãs fossem amadas por todos, então esta noite seria sua última dança, e depois desta noite, ela se retiraria. Essas palavras não foram discutidas antes por todos. No entanto, enquanto ouvia as palavras de Liu Huyan, de repente me lembrei do que Liu Huyan disse antes, que depois ela só poderia dançar sozinha. Antes, eu pensava que Liu Huyan estava brincando. Eu não esperava que fosse verdade. Falando nisso, a personalidade de Liu Huyan é um pouco parecida com a de Gu Qingdan. Ambas são o tipo de pessoa que decide e faz imediatamente, muito decididas. No futuro, as duas serão boas irmãs. Depois de terminar de falar, Liu Huyan não se importou com a reação desses literatos. Ela começou sua última dança na frente do público. Cruzei as pernas e apreciei silenciosamente. Logo, as pessoas de Ruvenkin voltaram e trouxeram de volta a falsa Liu Huyan. Depois de voltar, Ruvenkin empurrou a falsa Liu Huyan na minha frente e me entregou o espírito do dragão imperador em sua mão. Jovem mestre, o que devemos fazer com essa falsificação? Eu peguei o espírito do dragão e Su Liyan, que estava ao lado do meu irmão e começou a ler o livro de imagens com atenção novamente, se ajoelhou na minha frente, a falsa Liu Huyan, chorando e soluçando, sem implorar por misericórdia. Sua expressão estava um pouco entorpecida, como se ela já esperasse que esse dia chegasse. Eu olhei para essa mulher. Eu tirei 2 bilhetes de prata do meu bolso. No futuro, use-os na viagem ou compre uma casa qualquer. Faça algo que você goste. Esta raposa vermelha também é lamentável, depois de ser capturada pelo velho demônio da Montanha Negra. Fingindo ser Liu Huyan, e ainda sendo forçado a acompanhar aquele demônio ancião da Montanha Negra.
Essa raposa vermelha também se esforçou. As habilidades de luta de Liu Huyan são muito requintadas, mas os projetos que ela aprendeu não são adequados. Definitivamente se esforçou. Embora seja um demônio, não machucou ninguém. Por que dificultar a vida dela? Essa raposa vermelha não esperava que eu a deixasse escapar. Olhando para as notas de prata que me foram oferecidas, a raposa vermelha não pegou, mas eu as coloquei diretamente na mão da raposa vermelha, repreendendo-a com um sorriso. Neste mundo, é difícil se mover sem prata. Apenas pegue. O jovem mestre tem muito dinheiro. Não precisa ser cerimonioso com o jovem mestre. Você não precisa se preocupar. Aquela árvore de salgueiro já foi morta pelo jovem mestre com um canhão. Lu Venqin ao lado tinha um olhar questionador. Que árvore de salgueiro? Antes, o jovem mestre levou 3.000 soldados Qing para bombardear a árvore de salgueiro. Doente mental, né? E depois que essa raposa vermelha ouviu que o demônio ancião da Montanha Negra estava morto, o brilho finalmente reapareceu em seus olhos sombrios. A raposa vermelha levantou a cabeça e olhou para mim profundamente, como se quisesse se lembrar da minha aparência. Alguns segundos depois, a raposa vermelha se ajoelhou no chão e bateu a cabeça solenemente em minha direção, agradecendo ao jovem mestre por salvar sua vida. Eu agitei minha mão e disse: vá. Aparência normal, sem interesse. E depois que a raposa vermelha saiu com minha prata, Lu Venqin ao lado imediatamente se aproximou, incrivelmente animado. Jovem mestre, vamos reprimir bandidos? Lu Venqin está ansioso por este dia. Olhando para a aparência ansiosa de Lu Venqin, os cantos da minha boca se estenderam. Claro, engraçado. Depois de ouvir minha resposta definitiva, Lu Venqin estava tão animado que quase pulou, porque eu disse: deixe-o liderar 300 soldados como a vanguarda. Lu Venqin não tem dormido bem nos últimos 2 dias, pensando nisso todos os dias. Nesse momento, Lu Venqin estava extremamente animado. Então, para qual montanha vamos reprimir? É para reprimir a maior montanha Longu? Ou vamos começar reprimindo a montanha Qinglong, que tem o menor número de pessoas? Eu curvei meus lábios e levantei ligeiramente o queixo. Olhando para Lu Venqin de uma forma um tanto misteriosa e imprevisível, disse: reprimir todos. Reprimir todos os 13 esconderijos de bandidos.